Fala, Vitrais! Estamos fazendo o primeiro Vitral à distância hoje, recebendo o podcast mais antigo, né? Do meio cristão, né? Porque tem quantos anos, Paulinho? Podosfera. Tem quantos anos de podcast? 17? 20 já? Não, peraí. Já parou de contar. 2006, 2020, 17, né? 17, isso. 7 anos. Mas de irmãos.com é 25, né? Que vocês fizeram. Do site 25, cara. Caraca. Legal demais. É muita história. E eu sou o Madison Barreto. Opa, e eu sou o Bruno Santana. E dando um recado aí já para começar, você que nos acompanha, você pode estar mais perto da gente participando da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade chamada Vitralistas. Os vitralistas podem participar um pouco mais de perto, mandar perguntas. Inclusive tem algumas perguntas aí, né, que a galera mandou. Exato. A gente faz no final. Participa de sorteios aí semanais. Toda semana a gente sorteia. Esse mês, né, a gente está fazendo alguns sorteios aí de livros que a gente ganhou na FEFIC. Vai dar uns 20 livros aí pra galera. Toda semana tá tendo esses sorteios. E também a galera pode investir na gente, né? No que a gente tá produzindo aqui, né? Pra gente conseguir melhorar nossos equipamentos, conseguir fazer essas gravações em outros locais. Sim. Enfim. Então quem você sabe pode um dia ir visitar irmãos.com na Espanha. Sim, olha Imagina, aí. Legal. Então você pode investir sendo um vitralista aí também, né? Tem lá as categorias que a gente chama de pedacinho, vidraça e mosaico. Sim. 15, 25, 40 reais mensais. E você nos apoia, participa aí da nossa comunidade, tem alguns benefícios e nos ajuda a manter, né, toda essa estrutura do que a gente tem aqui. Isso aí. E já pra avisar, a gente falou com o Paulinho aqui que a gente demorou um ano pra aprender a fazer normal, MesaCast. Agora vai ser mais um ano pra gente entender aqui, a gente tá se adaptando nessa coisa de fazer à distância. É um time diferente, né? Mas é bom que a gente está aqui com o Paulinho, ele vai ajudar a gente aqui, ter paciência com a gente. E isso, mestre dos for preciso. Então, vamos lá, vamos pro convidado. Sim. Você apresenta aí, Bruno. Paulinho, muito obrigado por você estar aqui. Paulinho De Gaspari, senhoras e senhores, do irmãos.com. E Paulinho, se apresente para aqueles desavisados que não lhe conhecem. Fala um pouco mais aí do irmãos.com. Enfim, vamos trocar essa ideia. Gente, muito bom estar com vocês. Infelizmente, não deu para ser presencial, tinha um oceano entre nós, né? Mas eu fiquei muito feliz de ser lembrado aí nesse aniversário, né? Nesse 1 ano do Vitral Podcast. Estamos aqui na Espanha, nossa vida passou por umas coisas muito loucas nesses 25 anos de irmãos.com, mas o site eu comecei lá em 1998, arrumei uma namorada pelo site, casei com ela. Caraca. Eu vou querer ouvir essa história. Isso é muito legal. Nos tornamos missionários depois de casados e trabalhamos muito tempo no Brasil, até que entendemos o chamado de Deus para a Espanha. Estamos aqui hoje, servindo, continuando com o nosso trabalho online, mas também tentando abençoar de alguma maneira o povo espanhol. É mais ou menos esse o resumo, bem resumido da nossa história. Sim. E é muito massa, Paulinho, porque eu tava vendo aqui, a gente está aqui inclusive a gente pediu o Paulinho mais um tempinho pra gente começar, porque a gente tava ajeitando as coisas aqui. E, como você bem sabe, é uma loucura, né, Paulinho? Esse negócio de gravar podcast dá muito trabalho. Mas se dá trabalho hoje, imagina, sei lá, há 15 anos atrás, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu ouvi você falando que quando você começou a gravar, eu acho, eram gravações de 2 minutos. É isso. E aí mesmo. você gravava, e aí falava uma pergunta de 2 minutos, esperava a outra pessoa fazer a pergunta. Responder, na verdade, a pergunta, né? Como é que era essa loucura aí? Cara, isso é 2006, né? Eu tinha ouvido falar de podcast, já estavam pipocando alguns, nos Estados Unidos já tinha, né? Tava crescendo muito a mídia. E um amigo meu, eu trabalhava para ele, inclusive, eu era funcionário da empresa dele, ele tinha... E paralelamente ele tinha um negócio de música, assim, um estúdio de música. E ele começou a gravar com os artistas do estúdio dele alguns episódios curtos, assim, e ele editava no próprio estúdio. Ele fazia edição e lançava, chamava 15x15 o podcast. Cláudio Martos, meu amigo que fazia. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não tenho o equipamento dele, mas eu acho que dá pra gente tentar fazer alguma coisa online. O Skype tava bombando na época. Eu lembro que a gente tinha até um número
de telefone, Skype e tal. E eu falei, cara, com o Skype eu consigo falar com gente de qualquer lugar, não preciso ter um estúdio, né? Só que como que eu vou fazer para gravar o Skype? E aí eu comecei a pesquisar aplicativos e o gratuito que eu encontrei, ele deixava gravar por 2 minutos. Falei, eu vou fazer um teste e ver o que acontece, né? Aí a gente tava falando com um amigo nosso, missionário, inclusive foi missionário o primeiro episódio, que ele tava na Bósnia. E eu liguei pra ele e falei, a gente vai gravar, eu faço uma pergunta, vou gastar uns 15 segundos pra pergunta, você tem 1 minuto e 45 pra responder. A conta. Isso no tempo de hoje, que só eu faço 3 minutos a pergunta, então, já é. Mas daí, impossível. assim, o primeiro, a gente não sabia direito fazer, né? Não existiam os podcasts que existem hoje, nem nada. Por isso que a gente teve que descobrir como fazer. Então, o primeiro episódio ficou aquela coisa bem assim, pergunta, resposta, 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 corta, outra pergunta, ficou assim uma entrevista mesmo, né? Só que conforme a gente foi gravando e conseguindo outras maneiras de gravar, a gente foi aprendendo, né, e pegando mais a química, a facilidade, né, de conversar, foi desenvolvendo isso para se tornar esse papo de amigos que é hoje o nosso podcast, né? O que vocês fazem presencial, a gente tenta continuar fazendo online. Cada vez mais a gente vai pegando os esquemas para fazer isso bem feitinho, né? Sim. Então, voltando um pouco atrás aí, né, na história de vocês, Irmãos.com começou como um site. Qual que era a proposta do site no início? Qual que era a ideia? Porque 98, né? A internet 98. tava assim, chegando no 98 Brasil. Então. fazendo um site. Já diz muito sobre a pessoa, né? Quando eu contava essa história antigamente, as pessoas ainda lembravam de como era a internet nessa época, né? Vocês provavelmente não estavam aqui para lembrar. Então, assim, eu me sinto realmente... Tava assim, 98 eu já usava internet. Você já usava? Sim. Eu tinha 2 anos. Eu tinha 5 em 98. Então, Tinha 5. Mas eu usava assim, né? E o Paulinho tava criando um site. Ele já... Aquela coisa, né, cara? Ele já tinha 40 na época. Eu tinha, em 98 eu tinha 17. Não, 17? Imagina. 19. Eu tinha 19 anos em 98. Já sou um senhor, né? Grisalho, calvo. Vovocast. E eu peguei toda essa parte pré-internet, né? Eu vivi isso, eu cresci, eu fiz curso de datilografia, cara. Datilografia era bater na máquina de escrever mesmo, né? E eu sempre gostei muito dessa coisa, apesar de não saber direito o que era comunicação, eu sempre gostei muito. Quando criança, eu sonhava que eu tinha uma rádio, que era o que a gente tinha, né? TV e rádio. Eu tinha uma rádio imaginária, eu fazia minha programação. Eu tinha uma TV imaginária, eu transmitia os jogos, eu fazia minha própria narração dos jogos e tal, né? Tava passando na TV, eu fazia minha narração. Então eu gostava disso, sem saber que isso era alguma vocação para comunicação, né? E na igreja... Eu sempre fui aquele cara aquele moleque, né, que gostava de testar as coisas novas, diferentes, né, então tinha um boletinzinho, a gente começou a fazer um boletim desses que se entrega, né, na entrada da igreja, assim, eu comecei a fazer na máquina de datilografia mesmo, eu fazia as bordinhas com caracteres e tudo, escrevia um texto, alguém da igreja escrevia o texto, colocava os aniversários lá e tal, depois tirava a xerox e distribuía para a igreja dobradinho, assim, então sempre gostei dessa coisa de comunicação. Quando eu tive o primeiro contato com a internet, eu achei aquilo incrível, porque você imagina, né? Eu era do interior de São Paulo, nascido, minha família vive lá em Piracicaba até hoje. E lá em Piracicaba, o conhecimento que a gente tinha de mundo era o que via pela TV, ou via pela rádio. E quando você, de repente, descobre que você tem na ponta dos seus dedos acesso a coisas do mundo todo, né, que estavam nascendo ainda na internet, você podia entrar no site da NASA, né, que era a coisa mais incrível que você podia fazer na época. Olha só, dá para ver fotos de satélites no site da NASA, né, isso, a internet já estava um pouquinho mais evoluída, mas foi mais ou menos quando eu cheguei lá em 97, acho que 96 é a primeira vez que eu acessei a internet. Então, em 98... eu já comecei a entender um pouquinho mais. Tinha um amigo meu que já programava, que trabalhava com isso. Ele começou a me ensinar a mexer naquilo, fazer um HTMLzinho. E a partir daí eu criei o site. Então não dá para dizer que assim, foi algo planejado, né? Qual era o propósito do site? Qual era a visão do site? Não tinha nada disso. Eu só queria ter um site. Eu tava lá no meu quarto, mexendo naqueles HTML e falei, o que eu posso fazer para colocar na internet? Numa hospedagem gratuita que eles ofereciam na época.
vou fazer algo do que eu mais vivia na época, né? Que eu estava imerso, muito envolvido com a igreja, gostava muito daquilo e tal. Vou fazer algo relacionado à igreja. Então eu comecei a colocar alguns textos, algumas coisinhas, algumas informações, principalmente sobre a nossa igreja local mesmo, um pouquinho da história e tal. E foi assim que nasceu. Só que logo eu vi que eu estava sozinho nisso, né? Ninguém mais da igreja tinha acesso a isso, porque eu já estava estudando, eu já estava fazendo faculdade em 98, eu entrei em 97. Já estava fazendo faculdade de ciência da computação. E por isso meus pais investiram no computador em casa, mas ninguém mais na igreja tinha acesso a isso. E eu comecei a ver que tinha gente de longe, assim, de outras cidades, tendo acesso a esse conteúdo. E eu comecei a ver, cara, esse negócio tem um potencial muito grande, né? Igual eu falei, eu tava lá na minha realidade, minha cosmovisão, muito local, conhecendo as igrejas da região no máximo. E de repente alguém do Nordeste, alguém do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, entra no site e interage comigo, manda um e-mail. Eu falo, olha que legal esse conteúdo. Aí eu comecei a ver o potencial que isso tem de quebrar barreiras e de chegar onde eu nunca imaginava chegar, entendeu? Então aquela coisa de comunicação começou a ganhar um novo patamar, né? De entender que eu realmente podia fazer aquilo, que não era simplesmente algo que estava restrito à minha imaginação ou à minha igreja local. Era algo que podia se expandir e chegar em outros lugares. Então, o site nasceu assim e foi ganhando propósito e foi ganhando intencionalidade à medida que ele crescia e se desenvolvia, né? E desde o início já era irmãos.com? Cara... Ou teve um outro nome? Então, não era irmãos.com que eu não tinha o domínio. Mas eu coloquei num site gratuito que era o nome do site /irmãos. Porque eu estava pensando em construir algo voltado para a comunidade cristã, né? E a partir daí veio, né, no final desse primeiro ano, quando eu vi que aquilo estava ganhando um potencial, eu falei, eu vou comprar um domínio. E assim, 98, que domínios tinha disponíveis? Qualquer um que eu quisesse, né, basicamente. Só não podia comprar Coca-Cola, UOL... Até Google, se eu quisesse, eu teria comprado, que não existia Google na época ainda. Aí, olha isso. Cara, YouTube. O irmãos.com YouTube. é mais antigo que o Google. É mais antigo que o Google, forte. cara. Isso é impressionante, né? Caramba. Aí eu comprei Legal. irmãos.com, um nome muito simples, que hoje você não encontra mais nomes simples assim de domínio, né? E foi o que virou. E a partir daí a gente foi se desenvolvendo, né? E aí com essa ideia de algo evangelístico ou com a ideia de uma coisa para a comunidade, quando foi que virou essa chave assim? Você estava na faculdade, ao mesmo tempo já tinha essa questão missionária para você? Sim. O irmãos.com, na verdade, assim, de pensar um propósito evangelístico, eu acho que ele foi adquirindo paralelamente à ideia inicial de poder colocar irmãos em contato. Eu acho que essa era a minha ideia. E assim, muito antes de qualquer Facebook, Orkut ou Twitter na vida, né? Era uma intenção de, eu tô aqui, eu quero conhecer alguém que tem a mesma fé que eu em outro lugar. Então, a partir daí a gente foi criando ferramentas, foi criando coisas dentro do site. A gente tinha uma coisa que a gente chamava de mural de recados, que era uma página gigante que as pessoas entravam e deixavam um recado público para outra pessoa, sabe? Você escrevia lá, para fulano de tal, mensagem tal, é como se fossem bilhetinhos que você mandava para outras pessoas, e as pessoas tinham que entrar e procurar um bilhetinho para ela lá, sabe? Então a comunidade foi se formando a partir daí, e a minha intenção era realmente colocar os irmãos em contato. O evangelismo veio quando eu comecei a entender que eu precisava quebrar essa barreira do nosso nicho cristão e pensar de como a nossa mensagem de visão cristã, de princípios cristãos, podia chegar a quem não é cristão. Então isso, a gente já tinha podcast e tudo, a gente começou a ver que, falar de seitas e religiões talvez não seja a melhor maneira de chegar a quem não conhece a Cristo, né? Então vamos falar de coisas que sejam interessantes para eles também, eles vão querer ouvir. Tanto que se você ouvir os primeiros episódios do podcast, tinham vários de seitas e religiões. Até chegar no momento que a pessoa com quem a gente gravava, ele falou, vamos falar sobre catolicismo? Eu falei, poxa, acho que aí a gente chegou num ponto que a gente vai fechar uma porta muito grande que a gente teria para ser ouvido pelos católicos, por exemplo. Os católicos podem ouvir o nosso conteúdo e se identificar. Então a gente vai
colocar de um jeito que, assim, eles são nossos inimigos, eles são as pessoas de quem a gente deve defender a nossa fé, entendeu? Então a gente começou a pensar, não é essa a nossa proposta. A gente não está aqui para guerrear, para construir muros, a gente quer construir pontes, a gente quer chegar nas pessoas, a gente quer ser ouvido por todas as pessoas. Então a gente começou a ir para esse foco evangelístico, a gente pode dizer assim, e entender que a gente poderia compartilhar e fazer essa palavra chegar a quem não conhece também, e não só ser ouvida por cristãos que querem ouvir aquilo exatamente, entendeu? Então acho que foi meio que um processo também. Por isso que eu digo que nada foi muito planejado, assim, a coisa foi acontecendo organicamente à medida que nós nos desenvolvíamos, descobríamos a ferramenta, conhecíamos novas, entendíamos mais sobre o evangelho, entendíamos mais sobre missões, e as coisas foram acontecendo no decorrer desses 25 anos aí já. É muita história. Você disse que conheceu sua esposa pelo site. Queria saber dessa história aí também. Vai que cola pro Bruno. Cara, eu já tô garantido, quero saber dele. Eu tô contando tudo muito resumido, né? Porque pra englobar todas as histórias, né? A gente tem episódios só sobre essa história, tem episódios só sobre outra história. Então... Inclusive eles gravaram um episódio para solteiros recente, você tem que ouvir. Você viu o que eu sofro aqui, né, Paulo? Tem que ouvir aqui, ó. Lá eles falam sobre esse tipo de bullying aí, ó. Que vida de solteiro, é isso mesmo. Gravaram um tempo atrás aí. Isso acontece muito, assim, né? A gente começa a identificar algumas dores, algumas carências e começa a estudar sobre ela e chamar pessoas para conversar sobre elas. Essa foi uma delas, né? Não, mas assim, eu comecei a namorar com 19, mas depois já fui casar com 25, alguma coisa assim. Então, até os 19 anos eu sofri um pouquinho com a coisa de solteiro e tal, mas muito pouco, né? E aí depois a gente começou a ver, a gente faz esse bullying com solteiros, mas eles têm as dores deles, né? Então, vamos conversar com eles. Foi muito legal o episódio sobre isso também. Mas qual foi a pergunta mesmo? Falou de solteiro? Como que eu deixei de ser solteiro, sua história, né? Exatamente. Isso. Seu testemunho, basicamente. O site, quando ele nasceu, ele era muito aquela coisa de o conteúdo tá lá, eu vou lá e acesso, né? Até que eu comecei a estudar mais sobre programação mesmo e vi que eu tinha como fazer essa coisa da interação, né? Alguém entrar do outro lado, não só mandar um e-mail, mas adicionar um conteúdo no site e eu poder reagir a esse conteúdo. E aí que nasceu meio que esse embrião de uma rede social que era irmãos.com. E lá no site a gente desenvolveu uma sala de bate-papo, que era moda na época, porque o UOL era muito famoso, quem viveu essa época, tinha a sala de bate-papo do UOL, o chat do UOL. Sim. Que as pessoas entravam. Eu vivi um pouquinho, mas assim, é porque eu era criança, né? Então não tinha, internet de escada que eu teria que acessar de madrugada. E teve uma época que comecei a ir na Lan House. Isso né? aí. Então, essa eu época peguei mesmo. o início do Orkut e tal. A internet era de escada nessa época. Uhum. E a gente desenvolveu lá uma sala de bate-papo. E as pessoas entravam e batiam papo. Só que assim, a gente não tinha uma comunidade muito grande, então a gente marcava horários para se encontrar, que era meia-noite. Porque quando você, para uma ligação, uma chamada de escada, você pagava um pulso só, então ficava muito mais barato do que um a cada 4 minutos, acho que era, que as companhias telefônicas cobravam na época. A gente marcava meia-noite e entrava lá e começava, e você de onde é? Ah, que legal, já tive aí, já fui na sua igreja, não sei o que lá, era comunidade cristã, né? Então a gente se identificava, às vezes tinha amigos que a gente tinha conhecido em acampamento, marcava de conversar lá, virava aquele papo, assim, todo mundo conversando. Você podia mandar uma mensagem privada e as pessoas participando dos nossos testes e tal. E a gente resolveu fazer um quiz de perguntas e respostas bíblicas no chat. Bem, todas essas palavras são muito anos 90, eu sei, né? Começo dos anos 2000. O que ele tá falando? Quiz é um jogo de perguntas e respostas bíblicas. Então, eu preparava as perguntas, fazia na conexão de escada e as pessoas por todo o Brasil respondiam na conexão de escada. Só que, assim, injustiças à parte, a primeira resposta certa que chegava marcava um ponto para a pessoa e a gente desenvolveu até um placarzinho do lado e tal, uma competição. E, assim, de um monte de homem que estavam respondendo as perguntas, tinha uma menina com o nickname de Irmãzinha, lá acertando as perguntas.
E eu falei, olha só, uma menina que sabe da Bíblia, Senhorita né? Adriana. E tal, e eu torcendo pra ela, né? Tomara que ela ganhe e tal, né? Aí o primeiro dia Tomara que ela ganhe e seja solteira, né? Aí eu tenho um motivo pra conversar com ela, né? Ela pegou o 2º lugar na primeira noite. Aí eu peguei, entrei no particular, dei parabéns pra ela e tal, ficou em 2º lugar e tal. Semana que vem tem mais. Aí ela se preparou, né, leu a Bíblia toda durante a semana e voltou na semana seguinte. E ela conta da dificuldade, porque naquela época cada um tinha um computador só dentro de casa, né? Você não tinha internet móvel, não nada. Então você tinha que se conectar, entrar na internet era parar na frente do computador e se conectar. E ela tem 3 irmãos, eles são em 4. Então eles tinham que revezar o computador para poder usar. E ela reservava, sexta-feira à noite eu vou participar e tal. Aí o computador estava no quarto do irmão dela, o irmão dela tinha que dormir no outro quarto para ela usar, todo esse rolê, né? Aí na segunda noite ela pega e participa e ganha em primeiro lugar. Aí eu falei, pronto, agora é a oportunidade, né? Aí entrei em contato com ela e começamos a conversar, parabéns e tal. E eu mandava, cara, aquelas coisas. Tentando resumir, mas sempre tem uns detalhezinhos, né? Tinha uns cantores cristãos que me mandavam CDs. Nessa época já, isso 2002, tá? Me mandavam CDs, falavam, usa aí, ó, pra premiar os seus internautas, né? O termo da época. E ela ganhou um desses CDs, cara, um presente grego, né, cara? Um CD de um cantor gospel independente, sabe? Aquelas coisas. Era alguém totalmente desconhecido, né? É. Daquela qualidade duvidosa. O cara gravou na igreja local e tal. Passa aí seu endereço que eu vou mandar o CD pra você. Eu tinha o gasto ainda de mandar pelo correio o prêmio e tal, né? E foi assim, a gente começou a conversar, cara, e assim, a gente se aproximou muito, e eu de Piracicaba, interior de São Paulo, ela de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 1.000 quilômetros de distância. Caraca. Começamos a conversar, e isso a gente foi se aproximando e tal, e rolou interesse, começamos a nos falar por telefone, também tendo que esperar da meia-noite pra pagar um interurbano mais barato e tal. E foi isso. Durante alguns meses a gente se conhecendo, até que a gente deu um jeito de se encontrar, começamos a namorar. 3 anos de namoro, nos casamos e a história continua. Estamos na Espanha hoje. Juntos. Isso que é disposição, assim, né, pra ir atrás de relacionamento, que os jovens de hoje não têm. Pois é, cara. Porque, assim, vocês estavam a 1.000 quilômetros de distância e não tinha videochamada na época. Não tinha, cara. Era esperar de madrugada pra conseguir ligar. Meu irmão, pra mandar a primeira foto, cara, aquela coisa assim, você manda uma foto aí, antigamente a foto ia carregando linha por linha, assim, sabe? Você aos pouquinhos, né? Já vi a testa dela, olha aí, agora os olhos. Era meio isso. E não era aquela qualidade de imagem, né? Assim, aquela foto embaçada. E era foto escaneada, né? Porque você revelava a foto e depois você tinha que escanear. Não tinha câmera digital. Na verdade, tava começando. Câmera digital, mas de uma qualidade muito ruim, a gente nem tinha ainda e tal. Então, era isso, cara. A vida, começo dos anos 2000 aí, faz só 21 anos e já mudou tanto. Não, meu irmão fez 13 anos de casado, 16 de relacionamento. Então, ou seja, foi 2007, por aí, que ele começou a namorar. E a esposa dele é surda. Quando eles se conheceram, o principal contato deles era por SMS. Tipo, eles só conseguiam se ver assim uma vez por semana, fim de semana, e a semana inteira só SMS. Hoje tem vídeo chamado e tal, então se conversa em Libras com alguém, o vídeo chamado tá normal. Mas eles tiveram ali, tipo, 3 anos de namoro e uma boa parte era isso. Só conseguiam se ver uma vez por semana e SMS, assim, à disposição que tinha que ter. Você me lembrou do SMS. Tinha que comprar pacotes de SMS e administrar pra conversar com a namorada, cara. Era isso. Ou e-mail, Não era ilimitado. A gente trocava e-mails. O perrengue... O perrengue que eu vi disso era os 3 segundos, né? Mas já foi muitos anos depois, né? Assim. Os 3 segundos. Eu vivi a época dos 3 segundos. Olá, fulano. Sim. Olá, fulano. Você punha o cartão, né? E ligava e para não contar uma ligação, você tinha que falar em 3 segundos. Ô mãe, vem me buscar. Puf, desliga, né? Aí ela, eu tô aqui, não sei o que, sei lá. Desliga, então. Era isso. Aí você gelava quando pensava, nossa, eu acho Será que deu 4 segundos. Exatamente. Será que cobrou? Cara, que papo nostálgico, mano. Sim, mas falando assim em nostalgia, além dessa questão de como que a coisa foi evoluindo assim, de propósito, né? Mas vocês conheceram muitas pessoas no meio do caminho também, né? Sim. Vocês parceria com instituições e outros podcasts também, né? Eu lembro que
quando eu descobri podcast, era muito legal perceber a podosfera, né? Então, tipo assim, aquela galera, eu acho que talvez já era 2013, isso assim, mas já tinham vários podcasts, mas vocês pareciam já, assim, muito juntos, muito unidos, e amizades que foram feitas por causa do podcast, né? Sim. O que você lembra aí, assim, de parcerias legais, histórias de pessoas que vocês conheceram nesse caminho também? Isso eu acho que é o maior legado, assim, o maior presente que a gente tem de podcast. Tanto de gente que a gente conheceu nesse caminho. Não só de podcast, mas de ministério mesmo, assim, sabe? Porque por causa do podcast a gente se aproximou da CEPAL, que é uma agência missionária muito querida, que faz parte da nossa vida. Por causa da CEPAL, a gente se aproximou de muita coisa, principalmente por causa dos eventos. Então a gente conheceu muita gente incrível. A gente teve cara a cara, né, diante de pessoas assim que a gente sempre sonhava. A gente lia um livro delas, aí estava diante delas podendo fazer a pergunta que quisesse, né? Vocês estão experimentando isso também com o podcast agora. Você está diante de alguém que você admira e você pode durante 1 hora fazer a pergunta que você quiser, né, que a pessoa vai estar lá 100% atenta para te responder. Então isso é uma boa desculpa, né? É uma boa desculpa. Tipo, a gente gravou com o Marcos Almeida nesses dias. Tipo, dificilmente eu conseguiria ter, né, ainda mais num evento que ele tava indo ali para dar palestra. Tipo, cara, senta aqui 1 hora e conversa só comigo. Exatamente. É muito difícil, né? Tinha aquela fila de gente pedindo para tirar foto com ele. Né? E a gente fala, ok, gente, licença aqui, tá, eu vou ali gravar 1 hora com ele. É isso mesmo, cara. Isso é demais. Cara, Russell Shedd, a gente sempre fala, né? O Russell Shedd, nossa, que legal. Um dos maiores teólogos missionários que a gente teve no Brasil. A gente teve essa oportunidade, ele e a esposa dele de frente com a gente, conversando. A gente gravou esse programa que acaba sendo um legado que ele deixou também, né? As histórias que ele contou naquele episódio. Então, assim, muita gente. E por conta, assim, como eu disse, uma coisa vai levando a outra, né? A gente entra na CEPAL, por causa da CEPAL conhece muita gente. Por conta da CEPAL, se aproxima da MTB, do Vocari, que fez a gente viajar ao Brasil e conhecer muita gente também. Então, a nossa rede de relacionamentos é incrível, assim, porque a gente sempre está conhecendo gente nova. Tem um tema, assim, os amigos falam, vocês podiam falar com fulano sobre esse tema. A gente se aproxima do fulano e se torna grandes amigos, né? E por aí vai, assim. A gente descobriu que no Brasil a gente conhece muita gente e por missões a gente também conhece muita gente fora do Brasil, estando fora agora. Então, assim, aqui na Espanha a gente já tem desenvolvido uma rede muito legal, em outros países a gente tem esse contato. Tudo porque o reino de Deus nos conecta. A igreja nos conecta, né? A gente tem esse relacionamento que quando você conhece um cristão parece que você já é amigo há muito tempo, porque você tem muita identificação, né? Identificação da fé, dos valores e tudo. Então esse é o maior presente, sem dúvida, né? Além da esposa, todos os amigos que a gente construiu durante esses anos aí. Você falou da podosfera, né? Infelizmente, a gente tem uma bolha cristã da podosfera, né? Infelizmente, por quê? Porque não existe, né, um relacionamento. Se você pensar nos grandes podcasts do Brasil que não são cristãos, a gente não tem essa influência, né? A gente vê que muitos deles são muito unidos, tem um intercâmbio muito grande entre eles. Dificilmente alguém daqui consegue estar lá, né? E a gente consegue trazer alguém de lá para cá, mas dentro da podosfera cristã a gente tem bons relacionamentos, grandes amigos da vida, assim, que a gente desenvolveu por conta dessa identificação, né? Dessa semelhança que a gente tem desenvolvendo esse conteúdo para a internet. É oficialmente o primeiro podcast cristão do Brasil? Cara, eu não sei. Ou teve alguém que chegou a fazer uma coisa antes? Não sei dizer. Mas o que a gente tem orgulho de dizer é que nós somos o podcast brasileiro mais antigo em atividade, não só dos cristãos. Então, se você for pensar em todos os podcasts que existem hoje, nós somos o mais antigo. Nós não somos o primeiro, mas somos os que permanecem desde então, entendeu? Sim. Porque, assim, outros podcasts que eu vi surgindo cristãos, por um certo tempo ficou até... Não sei o vínculo que tinha, mas aparecia até nos sites. Tipo, o Bibotalk, eu comecei a ouvir Bibotalk pelo site irmãos.com.
Que eu lembro de ter a abinha lá, o No Barquinho. Tinha uma abinha lá com vários podcasts. Uma abinha do lado, assim, né, de parceiros, né? Que eu lembro, isso que... Lembro disso também. Tipo, 2010, Na assim. época que você baixava o episódio pra ouvir, né? Baixava o arquivo. Então, assim... Na minha cabeça, na época, eu pensava que era tudo irmãos.com, assim. Depois que, de repente, eu fui descobrir que Bibotalk era né, assim, todo um outro... Eu acho que tinha o do JV também no site, não tinha? Do JV não chegou a entrar no site, não. Mas a gente fazia muita coisa junto, então eu acabava divulgando bastante, né? Mas era isso, a gente se sente muito, assim, incubadores, né, de novas iniciativas. Então, o Bibo tava começando, o Bibo sempre conta, Vocês deram moral pra ele e tal. O Bibo sempre conta que ele ia divulgar ia divulgar o podcast dele nos comentários do nosso. Então ele entrava lá e falava, gente, conhecem o nosso podcast. Ele e o Alex. Eles entravam lá e divulgavam o podcast lá, né? A gente tava até ouvindo esses dias, a Adri, minha esposa, né? Ela foi falar com os adolescentes aqui da igreja e tinha um tema, ela procurou na internet sobre o tema Chão Bibotalk antigo. Aí lá no episódio antigo, o Bibo falando assim, olha só, tantos ouvintes de Irmãos.com vindo aqui pro Bibotalk, muito obrigado e tal, sejam bem-vindos. Aí ele até comentou assim, eu quero um dia poder divulgar Irmãos.com e levar ouvintes do Bibotalk pro Irmãos.com e tal. Eu achei tão legal isso, porque isso acontece hoje, né? O tamanho que eles estão. E sempre tem gente do BTcast vindo para conhecer a gente também. Então, assim, a gente foi incubador nesse sentido, a gente criou espaço dentro do site, a gente chamava eles para participar. Chamava porque isso aconteceu muito no passado, hoje as agendas impedem, mas a gente continua com um ótimo relacionamento. O pessoal do No Barquinho também, são amigos que se conheceram nos comentários dos episódios de Irmãos.com. São 3 caras, o Matheus, o Thiago e o Pedro se conheceram nos comentários do podcast Irmãos.com e a partir daí começaram a conversar, falaram, vamos fazer um podcast também, e começaram no Barquinho. Então, assim, a gente se sente muito feliz por dar espaço e por ver depois eles voando, né, em voo solo, como se diz, e a gente ter contribuído com isso de alguma maneira, né? Foi muito importante para a vida de muita gente, inclusive para mim, assim, eu realmente lembro ali, final da adolescência, ouvindo muito Irmãos.com, No Barquinho e Bibotalk, né? Eu ouvia muito, assim, tipo, todos os episódios saíam, por uns 3 anos, 4 anos eu escutava religiosamente. Sim, e tanto que é muito louco, assim, quando a gente começou a chamada aqui, tipo assim, é diferente, né? É isso que você falou de repente você ouve uma pessoa de longe, você lê um livro dela, aí tipo assim, a voz do Paulinho, eu sempre ouço, tipo assim, no podcast, né? Falando uma coisa fora. Aí, tipo assim, o Paulinho falou comigo, aí eu fiquei meio tipo assim, peraí. Eu respondo ou não, né? Tipo assim, sensação meio estranha, né? A gente tava meio assim. Acontece isso às vezes. Ele deve ter percebido, né? A gente ficou meio tipo assim no início. Acontece às vezes quando a gente chama um ouvinte pra participar, pra gravar sobre um livro, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa fica calada um tempão, assim. Daí você fala, ô fulano, você não vai participar? Ai, desculpa, achei que eu tava só ouvindo. Esqueci que eu podia participar. Olha isso, eu tava pesquisando sobre como editar, como fazer pra gravar, igual a gente tá gravando aqui, né? Pesquisando lá e pá. E aí, de repente, me aparece um vídeo com a cara do Paulinho. Olá, canal Olá Pessoas. Pois é. E aí, um vídeo de 10 anos atrás, com você ensinando a editar, né? E aí eram um ensinando a gravar e outro ensinando a editar. E aí nesse que você estava ensinando a editar era o episódio sobre Bonhoeffer. Sim. E eu lembrei, eu falei, cara, que loucura. Eu lembro de ter ouvido esse episódio há muitos anos atrás. E eu lembro que você até fala, né, lá no final do vídeo, você fala assim, você estava emocionado, né, porque era o final da gravação, foi muito emocionante e tal. E eu me lembro disso também, assim. Lembro de você emocionado no final do podcast. Então, assim, como que essas coisas, elas se torna uma companhia mesmo, né? Eu tenho uma sensação, eu não sei se é a minha cabeça que criou isso, mas eu tenho uma sensação de que eu lembro onde eu tava quando eu tava ouvindo esse episódio, assim, sabe? Isso a rua que eu tava andando comum, quando eu cara. terminei de ouvir. Isso é super comum. Imagina. Quando a gente associa muito, né? Porque a gente geralmente ouve podcast fazendo outra coisa, né? E acontece muito isso. Quando eu lembro de alguma coisa do podcast, vem
a imagem de onde eu estava também. E às vezes eu volto para esse lugar, eu lembro do que eu estava ouvindo naquela ocasião. É muito louco isso. O nosso cérebro, como faz essas associações, e o podcast permite isso, né? Porque você... É uma mídia que você geralmente consome fazendo outra coisa, né? Dificilmente você vai deitar na cama, colocar o podcast, ficar ouvindo. Às vezes a gente faz também, que é relaxar um pouquinho e descansar o corpo, mas é algo que você faz andando, né? E essas associações entre a imagem e o áudio acontecem direto mesmo. É muito interessante. Sim. E o que eu tinha falado no início de... Como a maior parte desses anos o consumo de podcast era só o áudio, eu nunca tinha nem procurado, assim, tipo, você no Orkut, pra ver como é que você era, assim. Então eu escutava o Bibo, eu descobri que ele era estrábico depois de anos que eu já escutava no Bibotalk. Aí uma vez ele fez alguma piadinha sobre isso no episódio. Aí, enfim, mas eu não tinha ideia de como é que era a cara dele, assim. Depois de uns 5, 6 anos aí que eu... Vou ver como é que é a cara desse cara. Que eu sempre baixava, assim. Depois, aí que eu entrei no site, fui na parte do Quem Somos, aí que tinha a fotinha dele, né? E do Irmãos.com, então, eu fui ver sua cara pela primeira vez esse ano. Então, tipo, escuto o negócio há 15 anos, eu não tinha ideia como que era, assim, a cara. Estranho, né? Sempre baixava lá, A voz não combina então, com a pessoa quando você ouve depois, né? Quando você vê depois. Sim. Demora a adaptar, né? Mas agora como é que foi pra você, Paulinho? Agora a gente tem colocado uns cortes, né? Nas gravações que a gente faz no Zoom, a gente faz uma ediçãozinha de vez em quando e coloca uns cortes lá. E dá pra fazer um pouquinho mais associação com a imagem das pessoas que estão participando, que é legal, né? Às vezes, eu sempre me pego ouvindo um podcast, eu sempre fico pensando, como será que é essa pessoa? Porque a gente faz uma imagem dela, né? Como que ela é e tal. Aí quando você vê, você fala, que legal, interessante. Tem essa magia. E vocês têm um canal, né? Vocês têm um canal, inclusive, né? De cortes lá do Irmãos.com. Tem no YouTube e tem não tinha visto. No Instagram também. A gente tenta colocar uns trechinhos, dá um trabalhão, cara. E às vezes não dá tanto resultado. Aí você fala assim, você coloca lá... Nossa, às vezes eu passo uma manhã inteira editando pra ter 2 minutos de corte com legenda, dá todo aquele trabalho. Aí você vai lá, tem 100 visualizações, você fala, será que vale a pena, né? Esse trabalho. É isso. Mas eu acho que é esse processo de plantar e de mudar a mídia também, né? Eu queria perguntar pra você, como é que foi esse processo de mudança, né? De repente, eu não sei se você ouvia isso, mas eu ouvia isso muito e ouvia pessoas falarem que são mais antigas de podcast. Esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast. Sim. Mas de repente foi, né? O ano do podcast, mas foi de uma forma diferente, né? Sim. Foi pro MesaCast. Como é que foi essas mudanças para vocês? Poxa, agora é tudo imagem e tal. Cara, eu acho que o MesaCast, vocês estão fazendo isso, vocês devem dizer mais do que eu tenho mais propriedade para isso. Ele não vai substituir, eu acho que, os ouvintes de podcast. Quem gosta de podcast vai continuar ouvindo até os MesaCast só em áudio. Porque, em geral, a pessoa que ela precisa só ver. Ela dá o play no MesaCast, identifica as pessoas, a roupa que elas estão e vai lá pro áudio e já imagina o resto, entendeu? Eu acho que pelo menos esse é o caminho que eu faço e quem já tinha o hábito de ouvir podcast faz. Eu acho muito difícil alguém que realmente fique, sei lá, 2 horas. Tem MesaCasts de 6 horas de duração. Tem uns caras que fazem um negócio muito improvável, assim, impossível de alguém ficar na frente assistindo todo aquele conteúdo. Geralmente vai render uns bons cortes, mas o público em geral vai ouvir em áudio, né? Mas você pode ouvir parcelado também, né? Você escuta um pedaço, um dia e tal. Eu faço muito. O podcast pra mim é isso. O podcast pra mim, ele dura o tempo que eu tô naquele a fazer, naquela atividade. Então, eu vou levar os meninos pra escola, a gente vai caminhando, né? Então eu vou com eles conversando, eu volto a pé, ouvindo podcast. Eu levo um numa escola e outro em outra, em momentos separados.
Então, assim, é o tempo de vir da escola até chegar em casa. Chegar em casa, esteja onde esteja, eu vou parar e vou continuar na próxima saída. Ele vai ficar parcelado, assim. Às vezes dá tempo de ouvir um inteiro, depende. Então, não é essa mídia igual um filme, né? Que a gente não gosta de ficar cortando o filme no meio. Se bem que quando as crianças eram pequenas... Você corta? Eu fico uma semana pra ver um filme. Quando as crianças eram pequenas, esse era o jeito de fazer isso, que não tinha como. A gente tinha meia hora por noite que a gente aguentava ficar acordado pra assistir. Então a gente assistia em 3, 4 partes do filme. Mas é algo que você não faz normalmente. O podcast, ele já é meio que pensado para isso também, porque ele é dividido em blocos, os assuntos vai evoluindo, e se você corta, pode ser que você perca um pouquinho da evolução, mas voltando a ouvir, você logo se reconecta, e isso acho que funciona bem, e a gente não vê como uma concorrência nem nada a questão do MesaCast. Se eu pudesse, eu faria. Se eu tivesse estrutura para isso, se eu pudesse trazer as pessoas que eu quero para estar junto, a gente olhar no olho e bater esse papo, claro que eu faria, cara. Mas eu fui dificultar ainda mais vindo para a Espanha, continuando gravando em português com brasileiros. Tem a questão do fuso horário, de tudo. Então a gente se adapta com o que tem e continua investindo no que a gente consegue fazer, né? Mas, assim, uma outra diferença dos podcasts tradicionais para o MesaCast foi, além da questão de ter vídeo, é também a estrutura mesmo da conversa, né? Porque o podcast tradicional é mais editado, você normalmente parte de uma pauta, você tem um roteiro, você tem tópicos ali a ser abordado, vai ser editado, você tem as vírgulas sonoras, não sei nem se usa esse termo mais, né, de transições e tal. Agora, o MesaCast, o tradicional do MesaCast é não ter pauta, né? Tipo, a gente tá conversando aqui, a gente não tinha uma pauta pra seguir, a gente simplesmente ligou e bora lá conversar, né? Então, assim, é quase outra parada, também, assim, né? Não dava nem pra chamar de podcast. No início, eu até fui meio hater, assim, não, isso aí não é podcast. Podcast... Enfim, a hipocrisia, né? Depois abri um... porque eu falava, eu acho que vídeo é vídeo, podcast é podcast. O que eu sinto a diferença do MesaCast é que o tema é o convidado, né? E no nosso podcast, geralmente a gente tem um tema com convidado. Não necessariamente a gente tem pauta. A maioria esmagadora dos nossos episódios a gente não tem pauta. A gente decide o tema, dependendo da complexidade do tema. A gente vai estudar sobre aquilo e a gente vai chegar com aquilo borbulhando na cabeça. Antes de começar, a gente dá uma trocada, a gente podia ir por esse caminho, mencionar isso, tá lá, mas não, uma pauta assim de seguindo tópico por tópico, a gente nunca teve no podcastirmãos.com, porque é o nosso estilo como se fosse, a gente sempre falava isso, né, como se a gente tivesse sentado numa mesa. Agora vocês fazem isso, vocês sentam à mesa. Literalmente. E vocês podem conversar sobre o tema, só que a gente já fazia nesse sentido e continua fazendo por conta, acho que da experiência que a gente tem já, né? De deixar o papo fluir. E se às vezes o papo vai para outro lado... Teve um caso recente, a gente gravou com o Cacau Marques, sobre o livro dele. E a gente tinha lido a introdução do livro, a gente não tinha recebido o livro ainda, e a gente conhece o Cacau há muito tempo, que grava com a gente. Eu tinha lido a introdução e tinha pensado em um tema para a gente conversar. Vamos tentar conversar sobre isso. Só que no que ligou a gravação, a gente começou a falar, o tema foi naturalmente para outro lado. Que não saiu do livro dele, mas foi outra abordagem que a gente deu para o que a gente queria conversar. Totalmente diferente do que eu tinha pensado. E até o título do programa mudou porque a gente tinha pensado numa coisa e foi para outro lado. Então a gente não tem esse cabresto assim, sabe? Não, temos que falar sobre isso. Quando a gente gravou sobre... masculinidade, alguma coisa sobre, qual que era? Acho que era masculinidade, alguma coisa assim, que a gente gravou com a Dani e com a Silvana. A nossa motivação para gravar esse episódio foi para falar sobre Red Pills, né? Aqueles caras que ficam ensinando a pegação e tal, e desvalorizam as mulheres, e veem as mulheres como uma recompensa, um produto e tal. A gente ia falar sobre isso. Só que a gente fez uma introdução tão grande, que ficou tão vasta, de conhecimento tão ampla, que o Red Pills entrou só no finzinho como uma menção. E o programa ficou muito mais rico do que a gente imaginava. Citou no final, né? Exatamente. A gente estava super preparado para falar sobre aquilo e acabou sendo algo muito mais amplo e muito mais
interessante do que a gente pensava que ia fazer, entendeu? Então a gente deixa muito isso, sabe? Deixa fluir, se a coisa tá fluindo. Se a gente vê que o convidado tá com aquilo no coração, quer falar sobre aquilo, e a gente pode contribuir, a gente vai deixar rolar e não se preocupa muito com a prisão da pauta, né? Isso é muito bom, porque eu acho que é isso que traz essa familiaridade também, né? Ao longo do tempo, de não só a gente ouvir um assunto, mas de achar que a gente está na mesa ali com vocês também, né? Tipo assim, ouvindo aquele papo e... É claro, né? Aí tem aquela sensação, né? Poxa, eu queria falar isso aqui, né? Nesse momento aqui, né? Sim. Agora a gente pode falar, isso pode falar. Cara, eu posso falar aqui, né? Eu tive essa sensação esses dias, né? Porque eu sempre sou chamado pra... Assim, sou convidado pra gravar com o pessoal do No Barquinho, com o pessoal do Clube Ictus, né? Que é a nossa rede mais próxima hoje, assim. Aí eles gravaram e não me chamaram, cara. Que era sobre... usar óculos, coisa do cotidiano, assim, né? Sobre o que é usar óculos. E eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, eu tinha tanta coisa pra falar sobre isso, cara. E eu ficava torcendo pra eles falarem, não tomara que vocês falem disso e tal, né? E aí eu terminei e mandei mensagem pra eles, que raiva que vocês não me chamaram pra gravar esse tema, eu queria tanto. É sério que eu tinha mais autoridade pra falar e vocês não chamaram. Não, nem tanto, mas é uma experiência diferente, né? Enfim, nem sei se ia ser tão interessante a minha experiência, mas eu queria ter falado, sabe? Sim, total. Pois é, mas aí, ô Paulinho, você falou aí sobre essa questão da Espanha, né? Vocês, há quanto tempo que vocês estão aí, mais ou menos? 2 anos e pouquinho. Já? 2 anos e meio, quase. 2 anos e pouquinho. Como é que foi essa transição aí? A gente passou uma linha do tempo aí, né? Site, podcast, casamento, amigos, Cepal, né? E, enfim, conexões e de repente Espanha. De onde que veio essa ideia, essa iniciativa? Quando a gente olha assim e coloca na linha do tempo, de repente Espanha entra no assunto, parece que não faz sentido nenhum, né? Porque eu já estava crescendo, desenvolvendo o ministério no Brasil, viajando no Brasil inteiro, participando de eventos, indo para a igreja, dando treinamento, gravando entrevistas e podcasts para todo lado e tal, e de repente vai pro interior da Espanha, a gente tá no interior da Espanha mesmo, assim, a 3 horas da capital, a cidade grande que tem aqui perto é Córdoba, que fica a 1h15, nem é tão grande assim e tal. Então a gente meio que, parece que a gente buscou um isolamento, né? Vamos fugir de tudo, vamos pro meio do mato, se tiver internet a gente faz as coisas. Vocês vivem no mosteiro aí. Mas assim... É aquilo, né? Quando você começa a falar muito sobre um tema e pensar muito sobre o tema, aquilo começa a te incomodar, né? Você vê a necessidade daquilo, você entende a necessidade e você começa a se ver como parte da resposta para essa necessidade, né? E a gente fala sobre missões há muito tempo. Missões me atraem desde a adolescência, assim, de participar de conferência missionária, de ouvir relatórios maçantes de missionários e contando as coisas, né, do dia a dia e de quantas pessoas vão na igreja que ele plantou e tal. E eu ficava encantado com aquilo, pensando, sonhando com aquilo, mas sempre pensando, não, mas isso não é para mim, eu nunca me adaptaria a outra realidade, eu sou muito caseiro, eu não gosto de grandes mudanças. Mas, de repente, eu caso com uma esposa que é o oposto, né? Que gosta da aventura, que gosta das mudanças, que gosta de experimentar coisas novas. E eu fui aprendendo também a viver isso, né? Muitas mudanças que a gente teve, né? De cidade, muitas não, né? A gente mudou 2 vezes de cidade só, mas nessas mudanças sempre teve o lado dela, assim, de vamos tentar, porque não, somos jovens e tal, né? E a questão da Espanha foi mais ou menos assim, porque a gente nunca se imaginava, apesar dessa coração aventureiro dela, nunca pensamos em morar fora do Brasil. Até tivemos a oportunidade em 2010 e a gente achou que não era a melhor opção, né? A gente teve uma oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2010 para servir numa igreja lá e tal, e a gente falou, não, o nosso ministério é no Brasil, a gente não quer ir onde as coisas já são feitas com tanta excelência e tal, né? A gente estava começando na comunicação, vamos plantar isso no Brasil e desenvolver isso lá. Só que em 2006
Isso aí, 2006. Quando começou o podcast, mais ou menos, minha mãe deu entrada na nacionalidade italiana, cidadania italiana, da nossa família. Porque era um sonho dela, um sonho do pai dela e tal, do meu avô, meu avô é filho de italiano, então eu sou bisneto de italianos. E ela deu entrada. Só que esse processo, quando você faz do Brasil, demora muito, né? Você não vem para a Itália, faz pelo consulado brasileiro, levou 12 anos. E em 2018 saiu a nacionalidade italiana. Aí, assim, só que a gente quase não mexeu uma pena para isso acontecer. Minha mãe foi atrás de tudo, a gente só mandou os documentos que precisava e tal, ela pagou todas as taxas e tal. Aí, de repente, eu me vi cidadão italiano, eu e os meus filhos. A Adri não automaticamente, né? Aí a gente falou assim, nossa, cara, que legal, isso pode ser útil para as crianças. Se eles quiserem estudar fora, no futuro, a cidadania pode abrir portas, né? Mas aí eu falei, mas eu queria conhecer a Itália. Isso também era um sonho, né? Porque eu via as histórias, poucas histórias, mas saber que tinha sangue italiano, aquela coisa, eu queria conhecer a Itália e tal. A gente começou a procurar passagens. Então é Paulinho De Gaspari. De Gaspari, com a mãozinha fechada. Queria pelo menos pisar na Itália, né? E comecei a procurar passagens para a Itália. Foi quando achei uma em promoção. Só que eram 3 dias na Itália e era só passagem, sem acomodação nem nada. 3 dias na Itália e 10 dias na Espanha. Mas estava muito barato para irmos nós 4. Eu falei com a Adri, né? Não, vamos comprar, a gente tem 24 horas para cancelar e tal. Essas promoções do Melhores Destinos, né? Que eles encontram pra gente. E acabamos comprando isso no final de 2018. Final de 2018. A gente comprou essas passagens, porque quando saiu a nacionalidade, né? Para viajar no início de 2019. Nisso, eu fui desligado da igreja como funcionário, então assim, eu tinha um emprego na igreja que acabei perdendo. Esse emprego a gente se viu meio que assim, e agora, né? A gente estava se dedicando bem à igreja, mantinha o site, todo o ministério online. Inclusive, esse foi um dos motivos, né? Porque a igreja precisava de mais dedicação e a gente não queria largar o ministério online e a gente decidiu, né? Que não daria para continuar junto com a igreja. Aí eu me vi sem o salário da igreja, com uma viagem à frente para conhecer a Itália e a Espanha. A gente falou, vamos fazer, a gente gasta nossas reservas, nossas economias e quando voltar a gente pensa o que fazer, né? Pelo menos a gente vai ter essa experiência que a gente nunca teve, era para férias mesmo, para descanso. E a gente faz essa viagem. Só que, cara, a gente já tinha coração em missões. Já falava com amigos missionários, estava muito conectado com amigos fora do Brasil, já tinha gravado várias entrevistas com amigos missionários. Porque a gente pisa na Itália, 3 dias na Itália, super intensos, apaixonantes, conhecemos Coliseu, Fórum Romano, tudo aquilo que você pode ver em Roma, Vaticano. Aí fomos para a Espanha, viemos para a Espanha, né? 10 dias na Espanha. O que a gente vai fazer na Espanha? A gente não conhece nada aqui, estamos no meio da Espanha, perdidos e tal. E aí Deus começou a colocar pessoas na nossa vida. Colocou um ouvinte nosso do podcast que escreveu pra gente, vocês estão aqui na Espanha, eu posso acompanhar vocês, posso fazer um tour com vocês por Madrid e tal, e visitamos Madrid, ele falando sobre o evangelho na Espanha, conhecemos outro missionário outra também. Porta aberta de podcast, né? Tipo, achar um cara na Espanha que era ouvinte pra te guiar aí. Não? O Rafa, grande amigo nosso hoje, a gente não conhecia, ele ouvia a gente. Por meio das conexões e tal, conhecemos outros missionários na Espanha que falaram do desafio espanhol e voltamos, assim, resumindo bem a história completa está lá no podcast irmãos.com, mas voltamos para o Brasil com esse incômodo e negando isso. Não, nada a ver, morar fora do país, não. A Europa é legal para visitar, mas morar é caro, é complicado, né? O pessoal sempre fala que a Europa é pós-cristã e tal, então tem toda essa visão, né? É muito complicado, muito difícil. Só que no ano de 2019 todo, a gente passou orando sobre isso, e Deus abrindo as portas no Brasil e nos conectando com pessoas. Chegamos no final de 2019 com o coração decidido, assim, porque a gente conversou com a nossa igreja, a igreja decidiu nos apoiar. Conversamos com a CEPAL, nossa missão, eles falaram, vocês têm tudo a ver, a gente conhece vocês, conhece o coração de vocês, a CEPAL apoia vocês. Então terminamos 2020 convictos de que terminamos 2019 convictos de que em 2020 viríamos. Compramos passagem para maio de 2020, mas em março entra a bendita pandemia, todos os voos cancelados, planos cancelados.
Aí passamos o ano 2020 todo ainda orando sobre isso, Deus confirmando, a gente estudando espanhol e tal, para no fim do ano 2020 a gente, mais uma vez convictos, mudar as passagens e vir para cá em abril de 2021. Foi quando a gente veio para cá. Só que o legal é que esse ano 2020 foi importante para conhecermos a igreja que nos recebeu aqui. Porque até então a gente ainda não tinha um contato sólido aqui na Espanha para onde a gente poderia ir, onde a gente poderia servir de fato, né? A gente estava mais assim, tentando descobrir e desbravar. A gente conheceu essa igreja aqui, em Linares, no interior de Jaén. Ninguém nunca ouviu dessa província nem dessa cidade, nem a gente tinha ouvido falar. Né? E a gente... Bom, a história é longa, eu estou tentando cortar caminhos, mas tem algumas coisas importantes. Nesse ano de 2020... uma grande amiga nossa, missionária da CEPAL, que mora na Espanha, que falava pra gente da Espanha desde muitos anos atrás, e a gente falava, pode falar que isso não tem nada a ver com a gente, né? E quando a gente veio pra cá, a gente visitou ela. Ela morava em Barcelona. Ela e a irmã dela, a Beth e a Evelyn. E elas falaram do desafio e tal. No ano de 2020, ela falou, já que vocês adiaram a viagem, vamos aproveitar para vocês praticarem o espanhol. Desde Barcelona, ela falando, eu vou apoiar uma igreja online que está nascendo em Linares, Jaén. E eu queria que vocês participassem desses encontros por Zoom para vocês ouvirem o espanhol, praticarem, conhecerem sotaques diferentes e tal. E essa foi a cilada, né? Porque daí a gente se aproximou da igreja, a gente gostou deles, já era. Eles gostaram da gente. Chegou no final desse período, eles falaram, a gente quer apoiar vocês, ajudar vocês onde quer que vocês venham na Espanha. A gente tinha outra cidade em mente. A gente pode ir lá, pode ajudar vocês a encontrarem um lugar para morar, pode ajudar a documentação e tal. Mas, isso numa segunda ligação, mas se vocês quiserem ser mais ajudados ainda, vocês podem vir aqui para Linares, a gente dá todo o apoio que vocês precisarem. A gente falou, a gente está indo para o incerto, a gente não tem nenhum contato na cidade onde a gente quer ir. Aqui tem uma igreja nascendo, espanhola, que é uma raridade na Espanha, uma igreja formada por espanhóis. Porque a maioria das igrejas aqui é 90% latinos, né, que são cristãos que vêm da América do Sul, acabam encontrando uma igreja aqui ou são evangelizados pelos latinos que estão aqui. A nossa igreja, ela só não é 100% espanhola porque nós estamos nela, nós somos os únicos não espanhóis da igreja. E a gente fala, a gente sempre quis, nosso coração estava voltado para os espanhóis, né? Então tem uma igreja espanhola que fala com espanhóis, pode ser uma resposta de oração. E foi o que aconteceu, eles nos ajudaram muito, deram todo o suporte na nossa chegada aqui. Chegamos durante a pandemia, eles providenciaram uma casa para a gente ficar com geladeira cheia, com comida, tudo para a gente ficar durante 10 dias de quarentena que tinha que fazer. Nos deram todo o apoio, nos apoiam até hoje. Então é uma igreja pequena, chegamos aqui, eram umas 20 e poucas pessoas, com 2 anos aqui a gente já está com 40 pessoas na igreja, sendo quase a metade crianças, né? Porque é muita criança que tem na igreja. Mas é um presente, assim, poder servir com a igreja, né? Então a gente anda junto com eles, trabalha com o discipulado. Hoje fazemos parte da liderança, né? Depois de 1 ano aqui a gente aceitou fazer parte da liderança. Então a gente tenta influenciar, sempre respeitando muito a cultura, entendendo a realidade, que é muito diferente da brasileira. Né? Esse 1 ano que a gente ficou de ouvintes e participando, serviu para a gente entender que a igreja é outra, assim, sabe? Diferente do Brasil. É a mesma fé, mas não adianta trazer o conhecimento que a gente tem, a prática de igreja no Brasil, para a realidade daqui, que ela é muito diferente. Então a gente foi sentindo isso, se adaptando a essa realidade, a esse choque, né? Essa diferença. E hoje servimos com a igreja e, além disso, desenvolvemos relacionamentos com a comunidade, né? Temos muitos amigos espanhóis não cristãos, que esse era o nosso grande foco, né? Não adianta estar em outro país e viver só fechado, né? na bolha cristã. A gente tem amigos cristãos, inclusive amanhã vamos sair com uma família não cristã, do qual estamos nos aproximando e falando de Deus, falando de Jesus, da nossa fé. E isso é o que nós temos desenvolvido, né? Eu sei que eu falei bastante, é difícil resumir essa história, porque tem várias nuances, aí tem muitas outras nuances, mas a gente se sente muito
realizado, assim, de ter atendido esse chamado, de ter saído da zona de conforto, graças à esposa, né, que foi a que falou, nós somos jovens ainda, não é só para os nossos filhos, né, pode ser para nós também. E foi o que aconteceu, né? Tomamos essa decisão e vivemos aqui nas temperaturas extremas da Espanha, né? Ou é 44 graus ou é menos 4 graus, né? A gente tem umas 3 semanas assim entre esses extremos para curtir e depois ou liga o ventilador ou tenta se virar com as camadas de blusa para aguentar as temperaturas aqui. E essa adaptação aí, Paulinho, como é que foi? Eu lembro que vocês falaram em episódio sobre como foi uma vitória para vocês, depois de um tempo, esse tempo só ouvindo, só, né, meio olhando de certa forma de longe, né, até por causa da pandemia também, que vocês conseguiram sair com pais, né, dos alunos e tal, da escolinha e tal, vocês começaram a ter esse contato, vocês foram em encontros com outras pessoas, assim, que não eram do círculo da igreja de vocês, né? Mas eu acho que isso tem um tempo já, né? Eu lembro que eu vi isso tem um tempo. Como é que foi essa adaptação, assim, para até os relacionamentos, né? É muito diferente da galera aqui? Como é que é? Cara, é diferente. Tem algumas similaridades. Quando você chega, você fala assim, o pessoal colocou terrorismo demais, falam que os europeus são fechados, os espanhóis são fechados. Eles foram super receptivos, sabe? A igreja, principalmente, é uma família pra gente. Mas, assim, eles são receptivos, mas de uma maneira diferente do brasileiro, sabe? E a gente só foi perceber isso enquanto já estávamos aqui, enquanto estávamos desenvolvendo relacionamentos. Você consegue entrar na vida do espanhol fácil, assim, a porta de entrada, ela é fácil. E estou falando, assim, da Espanha de Madrid para baixo, que é mais para o sul da Espanha. O norte é um pouquinho mais difícil. A porta de entrada, ela é aberta, só que, assim, e tem até o paralelo com a casa dos espanhóis. A casa dos espanhóis, as mais antigas especialmente, a porta de fora ela fica aberta. Ela fica aberta. Principalmente no interior. Só que assim, aí eles têm um recibidor, que é um lugar onde ele recebe visitas. Então, para você entrar nessa primeira porta, é muito fácil. É onde o carteiro entra, onde o entregador entra, e onde você pode entrar a qualquer momento. Mas agora, para passar a segunda porta, que é você chegar na mesa do espanhol, ou seja, você entrar, ele abrir o coração para você, é uma segunda porta muito mais difícil, entendeu? Eu acabei de ter esse paralelo, gostei demais dessa metáfora que eu fiz com a casa. Não tinha pensado, hein? Nossa, eu nunca parabéns pra mim, parabéns. Parabéns pra mim. Eu nunca tinha percebido isso, porque a casa deles é exatamente como é o coração deles, sabe? Então, para você atravessar essa segunda porta é mais difícil. E foi o que a gente percebeu, sabe? Com a igreja é mais fácil. A igreja é mais fácil, com um mês aqui, a gente já tinha comido na casa de 3 famílias espanholas. Na verdade, quando amenizou um pouquinho mais a pandemia. Mas com as pessoas que não têm a mesma fé e tal, que você precisa cavucar um relacionamento, né? Que você precisa começar desde dar um oi na porta da escola, né? Até chamar para ir pro... Eu vou usar o termo bar, que pode ser chocante para o brasileiro, mas o bar faz parte da cultura espanhola. As crianças estão no bar. Mineira também. Mineiro que todo mundo mineiro, a gente é de Minas. Belo Horizonte também. Se Minas não tem mar, exatamente. Tem bar. Não, tem até uma propaganda da Coca-Cola que é muito legal, cara, que fala como o bar é parte da vida espanhola, assim, né? É claro que eles não vão para beber Coca-Cola, eles vão para beber cerveja, mas é no bar que a vida acontece na Espanha, né? Então, assim, você partir do relacionamento da porta da escola até chamar a pessoa para o bar, para ter um tempo um pouco mais íntimo, né? Até marcar algum passeio juntos, até ser chamado para comer na casa, geralmente o que acontece, nós chamamos primeiro, e eles, a princípio, acham estranhos, mas aceitam. Aí só que o espanhol tem a coisa de que o que você faz pra mim, eu tenho que fazer pra você. Então, não aconteceu nenhuma vez a gente chamar um espanhol pra comer em casa que eles não trouxeram um monte de comida.
É impressionante. Eles trazem o vinho, eles trazem umas coisas diferentes pra gente provar e tal. Às vezes a gente nem precisa cozinhar muito, porque eles trazem a maior parte, sabe? Só que daí, no que termina esse encontro, eles falam, agora vai ser lá em casa. Aí eles vão chamar a gente. Quando eles estão disponíveis? Sábado que vem? É tipo uma semana depois já, assim. Eles querem pagar logo a dívida, sabe? Vai ser lá em casa. Mas E aí você tem que levar também, você já então, pensa. a gente tem que já levar. sabe. Tem que levar um monte de vinho. coisa. Levar um vinho, não dá pra chegar de mãos vazias. Ou uma sobremesa, né? Alguma coisa assim. Sim. Então, assim, a gente conseguiu passar essa segunda porta. Em alguns casos, a gente decidiu focar, né, não atirar tanto para todo lado para conseguir administrar. Então a gente tem alguns bons relacionamentos com espanhóis não cristãos e a gente tem tentado administrar. Mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado assim no quão espontâneo a gente é, né? A gente não tenta se cercear tanto assim, a gente tenta ser bem sincero, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Sempre preciso lembrar, Adri, não esquece, eles não são brasileiros. Então tem assuntos que ainda não é hora de tocar, vamos esperar aproximar um pouquinho mais do relacionamento. Tem alguns assuntos que são mais sensíveis para eles, né? Tem a coisa, até dentro da igreja, assim, sabe? A coisa que no Brasil é muito difundida da mentoria, de você ter um mentor com quem você pode abrir o coração, falar da sua intimidade até. Na igreja isso é impensado, sabe? Outra vez a gente estava conversando sobre isso, eles falam, não tem nada a ver. Isso pra mim é a igreja católica que faz, de ir lá se confessar pro padre. Esse negócio de ter um mentor, não. O que é íntimo de dentro da casa, a gente resolve dentro de casa, não abre para outra pessoa que não é de fora de casa, sabe? Então, no Brasil, principalmente dentro da igreja, a gente tem trabalhado mais, né? Coisa da mentoria mútua, do crescimento mútuo e tal. E aqui é um pouquinho, é bem mais difícil você entrar nessas áreas. Mesmo dentro da igreja tem essa... Sim. Tem essa resistência? Sim, tem. A gente teve um caso recente de um casal que se divorciou, né? Na igreja pequena e tal, aconteceu de se divorciarem. E nós tínhamos eles estavam entre os mais chegados nossos aqui. E a Adri conversou com ela, assim que eles se divorciaram. Falou assim, amiga, eu tava tanto com você, assim, tão perto de você, por que né, eu fico tão triste de você estar passando por essa luta e a gente nem poder ajudar, né? A gente nem ficar sabendo. Ela falou assim, é claro que você não vai ficar sabendo, você não tinha por que ficar sabendo, isso é uma coisa muito íntima, é muito pessoal, sabe? Aí a Adri falou, nossa, é verdade, né, cara? É muito isso a cabeça deles, né? Isso é uma questão minha com o meu marido dentro de casa, eu não vou abrir pra ninguém. E a gente só ficou sabendo quando não tinha mais volta, sabe? Então, isso é um exemplo de como é relacionar-se aqui, né? Tem essas questões, assim, que são bem diferentes, geralmente, né? Vão ter casos no Brasil assim também. Mas, assim, a realidade que a gente vivia tinha muito isso, né? Os pequenos grupos, a mentoria mútua, as crises, né? Compartilhadas e tal. E aqui é um pouquinho mais difícil atravessar essa terceira porta, digamos assim. E eu ia perguntar do trabalho de vocês. Eu tenho muita pergunta, né? Tô deixando você falar, né? Não, pode perguntar. Eu ia perguntar do trabalho de vocês, mais especificamente, se vocês têm trabalhado na área da comunicação também aí, como que tem sido. Eu lembro de ter ouvido falar que a Adri estava nesse processo também da documentação e tal, para ela também poder até trabalhar aí, né? A Adri é farmacêutica, né? Então, para trabalhar aqui na área de saúde, na verdade, fora do país, né? Tem algumas áreas que precisa de uma homologação de diplomas, precisa ser reconhecido pelo conselho local, né? De farmácia, no caso, ou medicina. E algumas áreas precisam disso. Então, ela é farmacêutica e aqui tem muita farmácia. Muita farmácia. Assim, o que mais tem aqui é bar, farmácia e salão de beleza, cara. Barbearia, assim, peluqueria, né? Tem muito, cara. Assim, toda quadra vai ter pelo menos um de cada, né? Então, assim, a gente pensou como uma estratégia de aproximação. Porque o que a gente faz como aproximação é participar dos eventos públicos da cidade, né? E eles gostam muito de fazer
eventos, exposições, feiras, e sempre abre para voluntários. Então, um caso ou outro a gente se inscreve como voluntário ou vai lá participar mesmo para conhecer gente, né, para se tornar conhecido e tal. E uma das maneiras de ser conhecido é trabalhar no comércio, né, ou numa loja ou num restaurante, alguma coisa assim. Ou a Adri, como farmacêutica, teria essa porta para trabalhar numa farmácia. E o farmacêutico aqui, ele tem um status de médico, assim, até, sabe? De respeito, assim, por parte da população. Então, o que o farmacêutico fala? O farmacêutico pode até prescrever remédios, fazer até algumas análises, como que fala? Alguns diagnósticos, né? Então, pessoal, se a gente ganha essa confiança na comunidade, pode ser algo bem interessante para se aproximar dos espanhóis, né? Então, ela tem feito a homologação, mas ela ainda não pode trabalhar na área, tem que esperar. O processo está acontecendo e a gente está esperando. Enquanto isso, nós estamos trabalhando com o que a gente faz online, muita coisa para o Brasil, então a gente serve alguns ministérios online na parte de comunicação, como a OMF, que é uma missão a Ásia Oriental. Eu tô tentando traduzir aqui. Agora eu fui babaca, né? Mas é que a gente faz muito conteúdo a partir disso mesmo. Como que é? Como se diz mesmo aquela palavra? Aquela palavra. Não, mas você estava tentando traduzir a do espanhol? Não, ou é do inglês, no caso, porque com a OMF eu trabalho em inglês, né? Então, eles trabalham, o foco deles é a evangelização do leste asiático, é isso. A Ásia Oriental, o leste asiático, por isso que às vezes eu confundo. E lá eu coordeno a comunicação em português, espanhol e francês, né? Então a gente produz esse conteúdo para as redes sociais e tal. Então, em parceria com o IMF, eu aqui na Espanha, em parceria com um missionário, com um casal de missionários ingleses que está no Brasil, a gente produzindo conteúdo para levar missionários para a Ásia, né? Então a gente faz esse tipo de trabalho online. A gente também trabalha com outros ministérios, né? Tem um ministério chamado Igrejas Discipuladoras, que eu ajudo com a parte de redes sociais. Então esse trabalho, todo o nosso trabalho é voltado para o ministério. Que a gente consegue fazer online, a gente faz online. Na área de comunicação, aqui na Espanha, o único que a gente consegue fazer hoje é servir a igreja. Então a gente ajuda a igreja com redes sociais, com a parte de divulgações, né? De pensar como fazer a igreja ser mais conhecida na cidade. Então esse é o nosso foco de comunicação aqui na cidade. Agora, se pensar assim, alguma iniciativa de comunicação para a cidade que não esteja relacionado com a igreja, a gente ainda não desenvolveu nada. A gente tem algumas ideias, tem pensado algumas coisas, mas não tem sido nosso foco hoje. Nosso foco, mesmo por questão de tempo, né, e de disponibilidade. Então, se a gente vai investir tempo para digamos assim, vamos chamar de relacionamentos, né, na Espanha, a gente vai desenvolver no pessoal mesmo, né, do que a gente pode fazer fisicamente, de estar com os espanhóis e trabalhar com eles enquanto a gente vai melhorando nosso espanhol. E quem sabe mais pra frente a gente não consegue produzir um podcast em espanhol ou alguma coisa nesse sentido, mas ainda precisamos aperfeiçoar um pouquinho o espanhol para ficar um negócio fluente, né? Eu já prego na igreja há algum tempo, quase todo mês. Legal. Eu tô pregando e tal, e assim, sai bem, quase natural, mas ainda quando eu me ouço, eu acho estranho, sabe? Eu sei que não é um espanhol falando. Eu nunca vou ser um espanhol falando, eu sei que não. Mas eu quero ficar mais natural, né? Pra poder falar e sem precisar ficar pensando muito nas palavras ou tentando fazer da melhor maneira, que isso flua mais do jeito que eu falo em português, assim. Mesmo que tenha sotaque, mas que flua pelo menos mais natural, né? Hermanos. Hermanos.com. Mas aí na Espanha é bastante consumido podcast, a mídia? Até que sim. Sim, não como no Brasil. O Brasil tudo que faz é muito exagerado, né? A gente faz tudo com muita
não é exagerada a palavra, mas é muita gente, né, cara? É muita gente comparando as populações, assim. Então, existem iniciativas cristãs até, de podcasts, existem iniciativas da cultura geek, né, da cultura pop, bem legais, assim, relacionadas a podcast, mas é tudo muito modesto, né? As redes sociais na Espanha são muito modestas, assim. A gente tem aprendido a ser mais modesto. A gente nunca foi muito extravagante em redes sociais, mas aqui a gente ficou mais modestos ainda, sabe? Porque os nossos amigos espanhóis não postam nada, cara. Você não sabe nada da vida pessoal deles pelas redes sociais. Eles vão, no máximo, postar foto de um passarinho e escrever embaixo passarinho em espanhol, sabe? É isso, a rede social deles. Você não sabe onde eles estão, sabe? Às vezes a gente fica meio assim, nossa, eu vou ficar postando onde eu tô, né, cara? Ninguém sabe onde o espanhol tá. Aí eles vão ficar sabendo onde eu tô, falando, nossa, esses brasileiros, né, que ficam expondo a vida, né? Então, aqui acordei, tal, ao que eu tô almoçando e tal. Então, a gente fica nessa, né, de entender um pouco mais o jeito deles se relacionarem com a internet, com as redes sociais, né, de ver como a gente pode ser mais relevante para esse contexto, né? E como é que foi para as crianças essa adaptação? Eles já... o processo da escola e tal, a língua, como é que foi para eles? A gente decidiu não estudar espanhol com eles antes de vir. A gente colocou eles em contato, assistirem coisas e tal em espanhol, mas a gente não queria que eles aprendessem errado, né? Então a gente deixou para eles aprenderem muito aqui. E todo mundo dizia, com criança fica tranquilo, 2 meses eles já estão fluentes. Indo para a escola todo dia, cara, não tem como, né? Então isso aconteceu mesmo, assim, sofreram um pouquinho no começo. O sotaque daqui é bem carregado, é bem, assim, muita gente que fala bem espanhol, não espanhóis, né? Mas até os espanhóis às vezes têm dificuldade. Mas um não espanhol, por exemplo, um latino-americano, que não brasileiro, né, que fala espanhol e vem para nossa cidade, tem dificuldade de entender o sotaque daqui, né, o sotaque andaluz, que é do sul da Espanha, que é bem carregado, é bem diferente, assim. Então a gente queria que eles aprendessem já o espanhol nativo, né? E hoje a gente pode dizer que que os amiguinhos falam, os pais dos amigos falam, que eles têm um sotaque nativo, assim. Eles não falam com o sotaque de um brasileiro falando espanhol. Então, assim, com 2 meses eles já entendiam tudo e hoje... Às vezes eu estou escrevendo uma mensagem em espanhol aqui, eu grito pro André, a gente usa aqui tal palavra? Porque às vezes você joga no tradutor, ele sugere uma palavra, aí você fala, não, eu nunca ouvi essa palavra aqui, né? Aí você pergunta para ele, não, essa palavra não, o que a gente usa mais é tal palavra, sabe? Você fala, é verdade, eu já ouvi essa palavra. Porque tem isso, né? Tem os vários espanhóis, né? Se você imaginar português de Portugal e do Brasil... É a diferença que tem do espanhol latino-americano e do espanhol. Tem muitas palavras e muitas expressões, até a maneira de se tratar é bem diferente. E aqui pro sul. Até a região especificamente, ainda, né? E tem muita coisa regional. Qual a idade deles, seus filhos? Hoje eles estão com 12 e 10. O mais velho está fazendo quase 13. Mas eles chegaram com 10 e 8 aqui, né? Então. Eles já foram imersos na escola, né? Então a adaptação ao idioma foi fácil. O mais difícil foi a adaptação à escola mesmo, aos amigos, porque isso aconteceria até se fosse numa outra cidade do Brasil, porque os dois são muito fechados e tímidos. E a pandemia fez isso agravar ainda mais, porque eles se fecharam muito entre eles. Eles tinham um ao outro durante a pandemia. Então, mesmo do Brasil, quando a gente ia para um parquinho, assim, sabe essa coisa de ir no playground, na praça, para brincar? Eles nunca foram de serem os primeiros a chamar os outros para brincar junto e vamos fazer a coisa junto e tal. Eles sempre foram muito fechados entre eles. Eles brincam e para eles estão satisfeitos fazendo isso. Então, na escola foi um pouquinho mais difícil nesse sentido. Levou praticamente 1 ano, assim, pra gente ver, não, agora eles estão entrosados mesmo, sabe? Agora eles têm amigos dentro da escola e a gente pode chamar os amiguinhos para vir para nossa casa, eles são chamados para ir na casa dos amigos. Então, isso aconteceu depois de 1 ano. E a adaptação toda, para nós, assim, eu até comentei isso no podcast, acho que você ouviu, Bruno, que parece que depois de 1 ano que destravou. Quando a gente completou 1 ano, os espanhóis olharam pra gente com o olhar, não, agora eles vieram pra ficar. Eu vou me abrir para esse relacionamento, entendeu? E com as crianças foi a mesma coisa. E depois compartilhando com outros amigos missionários que estão na Espanha, que nem são brasileiros, mas fazem parte da CEPAL Espanha,
A gente comentou isso, eles falaram exatamente isso que aconteceu com a gente, e um outro amigo também comentou com a gente isso, sabe? E foi assim, a gente descobriu que é meio que um tempo normal, assim, sabe? Se você chega na Espanha, eles vão te observar por um ano, depois de um ano, e assim, e não é algo pensado, é algo estatístico simplesmente, mas é natural deles, sabe? Eles sentem que a partir de agora eu posso me relacionar com eles, que eu sei que eles não vão embora a qualquer momento, porque eles ficaram um ano, entendeu? Sim. Isso é comum no contexto missionário, né? A gente recebeu o Sadler, que é da WEC, né? Missão WEC, e ele falou disso, assim, de que a WEC é focada em missões a longo prazo, né? Então a ideia é enviar um missionário sem passagem de volta, né? E eles focam bastante nisso, assim, de que se uma pessoa chega com a população de lá, ela quer saber, assim, tá, você tá aqui até quando? Né? Essa é uma das primeiras perguntas. Quem é você? E você vai fazer o que aqui e até quando? Né? E quando é tipo, tô aqui pra ficar 2 meses, você tem uma receptividade. Tô aqui pra ficar 1 ano, é outra receptividade. Agora, não, eu vim pra ficar aqui, aí é um terceiro nível de relacionamento, né? Então, assim, e aí na cultura onde você tá, então, isso é mais forte ainda, né? Porque aqui acaba sendo... Se sentir que é daqui, né? Um país mais desenvolvido, né? Então acabam vindo muitos estrangeiros para tentar a vida, né? Tem muito, principalmente, né, da América Latina. E por falar, é o que acontece em Portugal, né? Muitos brasileiros vão para Portugal porque acham que não tem que aprender um novo idioma. Às vezes, e muitas vezes tem que aprender o português de Portugal. E aqui é a mesma coisa, eles vêm tentar a vida aqui e muitos se frustram, porque a economia tá ruim no mundo todo, né? Tá faltando emprego, até para os espanhóis. Antigamente, o pessoal vinha, os imigrantes vinham e faziam os trabalhos que os espanhóis não queriam fazer. Então, ia trabalhar na limpeza, ia trabalhar de garçom, né, de entregador, essas coisas. Hoje, os espanhóis estão pegando esses empregos porque estão faltando empregos. Então, às vezes, vem um brasileiro para cá e tenta a vida, e passa necessidade, passa dificuldade, e volta para o Brasil ou para outro país da América Latina falando muito mal da Espanha, né? A Espanha não me recebeu, sofri muito, não queriam entender meu sotaque e tudo isso, e volta falando mal, e a Espanha acaba ficando... E os países europeus acabam ficando com uma imagem deturpada por conta disso. E os espanhóis também acabam ficando com um pé atrás com relação a isso, né? Porque mais um que veio aqui tentar a vida e a qualquer momento vai perceber que não é isso e vai voltar, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse sentimento de receber muita gente que acaba passando e indo embora. Principalmente porque aqui não é uma cidade turística, né? Se for para cidades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilha, são cidades incríveis, turísticas, recebem muitos turistas e muita gente que acaba ficando pelas oportunidades que tem, né, numa cidade turística. Aqui tem poucos empregos, não é uma cidade turística, então muita gente acaba passando só e indo embora. Às vezes vai para uma cidade maior, tenta a vida na cidade maior. Mas é isso que acontece, e esse ano de adaptação e de observação é muito importante. A gente veio preparado para isso, por, né, falar com missionários e ter toda essa rede. A gente não veio na aventura, né? A gente foi muito bem preparado. Então a gente chegou com isso, e a gente até no começo pensava, talvez 1 ano seja muito, não precisa de tudo isso, porque a gente já sacou os espanhóis, né? Mas aí você percebe que a primeira impressão não é a verdadeira, né? E você vai descobrindo mais aos poucos, porque você vem muito com o seu background brasileiro, né? Com o que você vivia no Brasil, como você via a sua cosmovisão brasileira. Aí você faz uma pequena adaptação e acha que isso é o espanhol. Mas depois você entende que tem outros níveis mais profundos, que a gente ainda está descobrindo, eu sei disso. A gente ainda não se aprofundou em tudo que a gente precisa. Eu acho que a gente nunca vai se aprofundar no nível mais profundo, né? Então é um aprendizado de cada dia, de cada relacionamento, para entender um pouquinho mais a mente deles e para poder oferecer uma resposta, né, para as crises que eles passam e levar um pouquinho do amor de Jesus para essas pessoas. Amém. Vamos para essas perguntas? Sim, a gente tem umas perguntas vitralistas, mas eu acho que a gente até já passou por elas. Eu vou só ressaltar aqui, algumas perguntas a gente passou por elas já. A Juliana perguntou aqui, bom dia.
Quero saber um pouco mais sobre a história dele, como eles começaram. Bom, já falou bastante disso, né? Como surgiu a ideia deles. E perguntaram aqui também o que eles acham desse boom de podcast que tem acontecido atualmente, né? A gente falou um pouco sobre isso também, sobre o MesaCast e tal, né? Sim. Eu só queria falar uma coisa sobre isso. Fica à vontade. Porque vocês estão completando um ano, né? E se vocês viram as estatísticas, a taxa de mortalidade de podcast é depois de um ano, né? Então, menino. A média. Então, é um ano. Mas a gente já passou de uma estatística que eu tinha visto de que a maioria dos podcasts morre depois de uns 10 episódios. A gente já fez, assim, lançados 51, mas tem gravado pra sair mais uns 8, né? Tem uns 8 gravados. Então, ou seja, 60 episódios. Então tá bom. Então, pelo menos uma estatística a gente venceu. Eu acho que... Não. Acho que tá... Não. Porque assim... Sabe por que isso acontece, né? Porque a pessoa começa o podcast e acha que ela vai virar o Nerdcast da noite pro dia, sabe? E daqui a pouco todo mundo vai ficar falando e vai virar o maior podcast do Brasil e tal. E quando vê e começa a acompanhar os números, vai ver que tem lá 15, 20 pessoas ouvindo. E aí você descobre que nem a sua mãe tá ouvindo. Aí você fala, nossa... Sim. Os amigos, no início, eles começam apoiando, mas depois você vê que eles não sabem mais o que tá acontecendo. Sim. Então, assim, por isso que... Às vezes a pessoa fala, eu vou insistir. Aí chega num ano e fala, nossa, cara, insisti tanto e ainda não chegou onde eu queria. E desanima, entendeu? Sim. Eu vou encarar outro ano. E eu acho que um dos maiores motivos da nossa permanência por tanto tempo é que eu não olho números, né? Isso ajuda bastante. Porque, assim, a gente não busca patrocinadores, tal. Quando surge o patrocinador, geralmente é eles que buscam a gente e tal. Porque... eu não fico nessa crise, assim, que assunto que dá mais repercussão, do que as pessoas mais querem ouvir e tal. A gente sempre tá falando do que a gente tá vivendo, as pessoas que se acercam de nós, que se aproximam de nós, as coisas que a gente tá pensando e tal. De vez em quando eu dou uma olhada... mais por curiosidade, assim, mas assim, cada 6 meses eu dou uma olhada e tal, eu falo, parece que cresceu um pouquinho esse semestre e tal, eu não evito os números. Por isso que eu falei que os cortes me desanimaram um pouquinho, sabe? Porque dá aquele trabalhão, você vai lá e o YouTube joga na sua cara o número, entendeu? O podcast você tem que buscar pra saber quantas pessoas estão ouvindo, né? No caso do áudio, né? Às vezes tem que dar uma catada, assim, né? Porque eu tenho uma ferramenta no site, o Spotify oferece outra ferramenta que não conversa com a minha do site, tem que ficar somando números e às vezes eu só quero ver, hoje esse tema foi legal, talvez seja legal voltar nele, sabe? Aí, no máximo para isso que eu uso. Mas hoje você ainda posta diretamente pelo site também? O site tem o podcast, sim. O site existe, tá lá, firme e forte. Não, eu digo assim, porque tipo, o nosso, assim, em relação ao Spotify, tem a plataforma Spotify que manda para todas as plataformas. Então tá no Spotify, Deezer, etc. Mas tudo num lugar só e já distribui, né? E lá é muito visível o número, né? Você tem lá as estatísticas. Você abre o site e já aparece todas as estatísticas, né? Eu nem tava querendo ver aquilo, mas já tá na página inicial. Você não quer ver, né? Eu não quero ver isso aqui. Fecha na página inicial, os gráficos. Fecha pra mim, fecha pra mim. Não. Põe a mão na frente, você sabe onde vai estar o número, você já fecha assim, né? Mas, esse papo aí de dificuldade, números, etc., já entra na outra pergunta aqui, que foi o seguinte: qual foi o momento mais difícil dessa jornada? O momento difícil, eu não sei se teve um mais difícil. Mas, cara... teve vários. Então, acontecem várias vezes, assim, que eu acordo desanimado, cara. Eu falo, é muita energia, né, cara? É muita energia gasta. São praticamente 2 dias da semana, se for juntar gravação e edição, porque eu faço aquela edição minuciosa, aquela edição de artesão mesmo, assim, sabe? De ouvir cada frase e reescrever, né? No sentido de, não, cara, deu uma gaguejada aqui, dá pra emendar essa parte aqui com depois da gaguejada, vai parecer mais fluido, essa interrupção aqui, porque na gravação online tem muito isso, né? Às vezes você não ouve o que o outro começou a falar,
e você continua a sua fala. E aí eu preciso tirar essa interrupção de lá e às vezes tirar ela de baixo da fala do outro, trazer mais para frente para parecer mais fluido. Então assim, são 2 dias da semana dedicados à gravação, edição, publicação e divulgação do podcast. E às vezes eu penso, nossa, cara, parece que a coisa não tá, né? Não tá chegando onde a gente queria. A gente tá há 17 anos fazendo isso, né? E até abri Teve um episódio que a gente fez, caixinha de perguntas do podcast irmãos.com, e no final eu falei sobre isso, né? Que eu falei que às vezes bate essa crise assim, de tanto tempo, 17 anos, né? Por que não tem 1 milhão de pessoas ouvindo a gente? A gente fica lá na média, mas assim, é uma média boa, se você pensar, né? Milhares de pessoas que estão acessando nosso conteúdo toda semana, nem todas, uma mínima porcentagem deles nos segue no Instagram, outra mínima porcentagem, ínfima porcentagem reage a algum post que a gente faz, mas estão ouvindo, e se a gente esbarra, assim, vocês, por exemplo, não sabia que vocês ouviam o podcast, estou sabendo, entendeu? E isso vai acontecendo, sabe? Tem uma amiga nossa que está fazendo faculdade, ela falou que ela tá na ABU da faculdade, e o pessoal ficou maluco quando soube que ela era nossa amiga. Sabe, lá na ABU, não acredito, vocês conhecem o Paulinho, você conhece o Paulinho e a Adriana? Foi mais do que isso, eu já até gravei um episódio com eles, né? Eu falo, nossa, tem uma galera na ABU, na universidade, que conhece, que ouve o nosso podcast, a gente não sabe, sabe? Então, aos poucos... A gente teve uma experiência parecida exatamente com a ABU. Essa semana a gente foi num evento da ABU, que era da galera de Minas Gerais inteira, né? E aí, assim, a gente conhece alguns daqui de BH. Só que lá tinha gente de Minas todo, e aí, de repente, várias pessoas lá conheciam a gente que acompanha o podcast, né? De, nossa, o pessoal do Vitral tá aí, alguns a gente gravou um episódio lá, tiver alguns problemas técnicos, mas deve sair. E aí a galera, assim, não, eu tô acompanhando vocês já tem algum tempo e tal, estamos ouvindo. E gente que, assim, a gente não conhece. E por que você não comenta? A gente fala. Que nunca comentou. Nunca mandou uma mensagem. Né? Brigamos com o pessoal, batemos boca lá. Porque quando chegam os comentários, a gente sente esse ânimo, né? A gente sempre fala da janelinha do céu que Deus abre, né? Foi o Marcelo Gualberto aí de BH que falou isso uma vez pra gente. Sim. Que de vez em quando Deus abre uma janelinha, mas é bem pequenininha, só pra gente não se achar muito, né? Que aí chega uma mensagem, a gente ouve uma história como essa, e a gente se sente animado de novo, né? E sempre tentando focar de que a gente faz realmente é pro reino de Deus, não é pra nossa fama, não é pra nossa glória. Mas de saber que as pessoas estão ouvindo, estão sendo abençoadas, sempre dá um ânimo, né? Então, as maiores dificuldades são nessas noites mais turbulentas, assim, que você começa a questionar o sentido da sua vida e tal. Aí nada como uma noite bem dormida para na manhã seguinte as misericórdias se renovarem e você voltar a se animar, né? Sim. Então, o que você deixa aí de conselho aí para podcasters iniciantes? Tem apenas um aninho que está engatinhando. Vocês que já estão aí correndo. Que vocês são tipo, que a gente, assim, a nova geração, né? Nós e outros, mas vocês são tipo os vovôs do podcast, né? Será que é legal falar vovô? Será que os convidado, vovôs, tiozão, tá aqui convidado internacional, você vai falar vovô? Cara, eu já tô aceitando a minha idade, cara, não tô aceitando. Fala o pai dos podcasts, tá aí. O pai de todos nós. Eu fico muito feliz. Mas que você fico fala muito feliz gente? quando eu sei que tem jovens ouvindo a gente, né, cara? Que de vez em quando eu custo a admitir, né, que eu já não sou mais jovem, né? A gente sempre brinca, né, que a gente entrou na CEPAL como uma nova geração da CEPAL, né? Nós éramos os que íamos mudar o jeito de se fazer missões e tal, e o tempo vai passando, cara. A gente já tem, meu filho vai fazer 13 anos, e eu nem tô falando do site, né? Meu filho, o site já fez 25, o meu biológico vai fazer 13, e a gente fica feliz de saber que ainda tem jovens ouvindo esse conteúdo, sendo abençoados por ele. E tem gente da nossa idade, tem gente da universidade, né? Tem gente tendo filho agora, tem solteiros. Então, a gente fica muito feliz de ter
esses ouvintes aí, isso dá bastante ânimo. E quando a gente vê podcasts bons surgindo, conseguindo trazer essas pessoas que vocês trazem, né? A Flora teve aí com vocês recentemente, o Emílio Garófalo teve aí com vocês, e vocês fizeram o que a gente não conseguiu fazer, que foi conversar pessoalmente com eles, né? A gente conversou remotamente. Desculpa, Paulinho, desculpa. A gente nem conhece, nem os conhece. A Flora é uma das nossas grandes amigas hoje, a Adri conversa com ela quase todos os dias e a gente nunca se viu pessoalmente. E com o Garófalo também a gente tem conversado bastante. Ele ouviu o podcast que a gente fez sobre os livros dele, comentou, explicou algumas coisas que a gente não tinha entendido, sabe? Esse tipo de coisa é muito gostoso. O autor. O Garófalo é demais. Ele é muito legal. E ele mandava áudio gente pra boa. gente e tal. E foi aquilo também, né? Porque a gente já gravou com ele, mas muitos dos livros a gente ouviu com a voz dele, né? Aí ele mandando uma mensagem pra gente com a voz dele. Então, sim. É muito gostoso. Tá no meu WhatsApp isso aqui, né? Tive essa experiência, assim, na hora que fui conversar com ele pessoalmente, eu já ouvi os audiobooks que ele gravou pra Pilgrim, né? Aí, de repente, ele falando assim na minha frente, né? Parecia que era lá, né? Assim. Engraçado. É isso mesmo. Então, a gente fica muito feliz e a gente espera que vocês continuem firmes, cara. Vocês estão no caminho muito bom. Estão fazendo um trabalho legal. Eu me senti muito à vontade aqui com vocês. Eu tenho certeza que pessoalmente seria até melhor. Vamos ver se ano que vem a gente não faz um pessoalmente. Pessoalmente tem pão de queijo, hein? Pessoalmente tem pão de queijo na mesa. Vai ter que cumprir se eu for para ir ano que vem, hein? Pode vir. A gente pretende ir no meio do ano que vem pro Brasil. Legal. Vai que dá, a gente fazer um pessoalmente aí. Seria muito bom com a Adri também. Imagina, você, a Adri, os meninos, a Flora, vai estar a galera. Você tem que... Vai estar completo. Você tem que aguentar mais um ano, pelo menos, o podcast, hein? Tá bom. Mais uma razão aí. Não, mas vamos acabar com esse negócio. Não, mas irmãos.com vem. Espera mais um pouquinho. Porque é realmente um desafio grande, né? Você sabe como é que é. Você que tá 17. Sim. Foi um ano suado pra fazer esse negócio. A gente fala assim aqui, né? Você tá doido. É uma doideira. Continue mas, firme, Paulinho, gente. obrigado. Continue firme, de verdade. Tá, tem muita gente sendo abençoada, tenho certeza disso. A mídia atinge muita gente que a gente nem imagina. Isso tem que sempre lembrar, cara. O retorno que a gente tem é 0, em algumas casas depois do que de fato a gente está abençoando, né? Ou está sendo usado para abençoar a gente. E continuem sabendo que a gente faz isso para Deus, para a glória dele, e que ele seja realmente glorificado no meio de tudo isso. Amém. E Paulinho, eu queria fazer um negócio que eu não sei se eu vou ser muito folgado e eu não sei se é possível, mas eu queria muito que a Adri pelo menos desse um tchauzinho. Será que ela tá muito agarrada? Sei lá, só um tchauzinho assim. É possível? Se for muito inviável, tá tudo bem. Ela abriu a porta, Adri, eles querem te ver. Só um tchauzinho, por Isso aqui é um tchauzinho. Tentar tirar um print aqui. Dá um print. Tá tudo bem, se ela A Adri tá com roupa de casa, olha aí, ó. E descabelada ainda. Olá! Ei, Adri, tudo bem? Agora vai ter que falar, Tô peraí. de camisola. O quê? Não é camisola, é vestido. Oiê, tudo jóia? Ei, Adri, tudo bem? Profissional que eles são, amor. Olha lá, que legal. Estamos em vídeo, a gente tá em vídeo aqui. Parece? É mesmo? Olha que legal. Sim. Essa bagunça que tá aqui. Tá sendo gravado isso daí. A gente tá enganando bem? Não tá enganando bem, Adri? Tá muito bom. Tá muito bom. Parece que a gente sabe o que a gente tá fazendo, assim, então. Que é melhor do que saber, né? Eu faço isso. Sim, no podcast parece que o seu monte, não é nada. A gente faz uma piada aqui e outra ali e pronto. Dri, obrigado por aparecer aí, viu? Dri, obrigado por aparecer aí. Eu pedi o Paulinho para você aparecer, isso é muito legal. A gente tá nesse momento aqui, a gente falou muito aqui sobre inspiração. A gente tá fazendo 1 ano de podcast. A gente ouviu muito vocês já. E assim, nos sentimos muito inspirados. A gente fala que... Tava falando aqui que aquela coisa de... Parece que a gente tá ouvindo podcast, né? E de repente vocês falam daí, a gente tipo assim... Pera aí, é pra gente responder, né? Eu tô ouvindo a Adri aqui agora. E aí eu tô com essa sensação de novo. Mas muito legal, Adri. Tá Sou certo. fã demais de vocês. Ai, que fofo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada por falar também Valeu com a demais. gente. Beijo pra vocês aí. Sim.
E esperamos vocês aqui no Brasil. Aí, Minas Gerais, com o meu pão de queijo. Ano que vem nós estamos aí. É isso aí, a gente quer ser Ou mimado. vocês estão aqui, né? Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter que ouvir o episódio pra saber o que vocês falaram, né? Eu tava sem o fone. Esse Paulinho, vou te falar. Como é que você aguenta? E a Adri falando, obrigado. Isso, exato. Ela despistando, né? Mas é isso, né? Cara, vamos pro Fofoca Reversa? Vamos pra Fofoca Reversa, verdade. Paulinho, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Fofoca Reversa, que a ideia é falar bem, né? Falar bem pelas costas, assim, né? Isso, então a verdade. ideia é indicar, pode ser qualquer coisa, né? Seja podcast, Verdade. canal, pessoa, música, filme, livro, né? E aí cada um faz sua indicação, assim, né? Eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu aqui enquanto Paulinho pensa, porque eu não avisei ele, esqueci de avisar Não, ele. já tá na agulha já, pode. Já tá na agulha? Tá. Aí eu vou falar do que eu falei mais cedo aqui, que é o episódio do Irmãos.com. As dores e as delícias da vida de solteiro. É isso. Porque contemplou essa pobre categoria, ou não tão pobre. Ouçam lá que vocês vão saber. Eu vou indicar um episódio também do Irmãos.com. Eu tava ouvindo essa semana sobre perdão, que é um episódio que uns, sei lá, quantos anos atrás, 8 anos atrás. Por aí, cara. Sabe o que eu tô falando aqui? É com o Paulo Júnior e o Ariovaldo. Foi gravado em Goiânia, no Missão na Íntegra lá, cara. Pessoalmente, esse foi olhando nos olhos. Sim. Sim, foi massa também ouvir esse episódio. Mas vamos indicar mais uma coisa sem ser podcast também, né? Sem ser podcast. Vamos indicar... Tem duas amigas nossas que lançaram uma música recentemente. Legal. Elas têm um duo chamado Furta Cor. E aí elas lançaram um single, esse tem o quê? Menos de um mês, né? Chamado Contemplação, que indico muito ouvir aí. É um MPB, né? Uhum. Tipo, eu não sei as outras influências. MPB tá bom. MPB já É justo, é falar. Mas vale ouvir aí. Contemplação da Furta Cor. Eu quero indicar mais música, Dica então, aí. né? Indicar a galera da Verba em Carne, que é uma banda maravilhosa, que faz parte do nosso coletivo de artistas, o Cena à Vista. E eles estão lançando versões ao vivo, em estúdio, de algumas músicas do álbum deles, Vida e Eternidade. Enfim, é um trabalho maravilhoso que eles têm lá. Muito é isso, legal. ouçam. Verba em Carne lá no YouTube. Deixa eu indicar um livro, então, e nem é o que vocês estão esperando, porque não é um Tim Keller da vida nem nada, mas é o livro que a gente leu esse mês pro Literário, cara, e foi uma surpresa tão boa, porque o Literário é a nossa série de episódios, né, sobre livros, que a gente convida os nossos ouvintes para lerem com a gente. E esse mês a gente leu Anne de Green Gables, que é o livro que inspirou a série Anne with Annie da Netflix, né? E eu não tinha visto a série, a gente deixou passar na época e tal, e agora a gente decidiu ler o livro, e foi uma surpresa tão boa, tão legal ler esse livro, que aparentemente é um livro de menininha, digamos assim, porque é a história de uma menina e seu cotidiano, mas tem umas reflexões cristãs tão legais, cara, tão legais, porque se passa no final do século XIX no Canadá. E o Canadá é dentro de uma realidade protestante, né? Então a comunidade toda lá era protestante, a vida acontecia em volta da igreja protestante, da presença do pastor, da esposa do pastor. Então assim, é uma história de cotidiano, não é uma história cristã, digamos assim, mas que tem tantos questionamentos e parecem uns questionamentos tão à frente do seu tempo, sabe? São coisas que muitas vezes as igrejas, quando estão questionando hoje, e lá no final do século XIX, né, ou no comecinho do século XX, né, o livro foi lançado em 1908, esses questionamentos estavam sendo feitos pela autora, né, pela Montgomery. E foi muito fascinante ler esse livro. Eu não sei quando vai entrar esse nosso episódio agora que a gente está gravando do Vitral, mas o próximo, agora em agosto de 2023, o episódio literário, a gente vai falar, eu vou repetir isso que eu falei aqui no literário, que foi um livro que mexeu muito comigo, muito interessante e muito diferente da série, tá? Quem assistiu a série, todo esse contexto cristão foi ignorado, foi ocultado. Então eles fizeram a vida da menina
naquela mesma realidade, só que sem o contexto cristão. Aqui não, no livro tem todo esse contexto e tem umas reflexões muito interessantes pra gente. Então recomendo Que massa, Anne legal. de Green Gables, da Montgomery. Sim, já ouvi muito falar. Sim. Essa feira que a gente falou, né, FEFIC, é uma feira de autores cristãos. E aí a gente tem alguns episódios com alguns dos autores de lá, né? Tanto os que a gente gravou na própria FEFIC, quanto alguns episódios a gente já tinha gravado antes com a Sara Guzella, que organiza a FEFIC, e a gente tinha falado de alguns livros que tem muita referência cristã, né, que foram escritos por autores cristãos, que são clássicos, que são conhecidos, né, tipo, e esse é um deles, mas outros como tipo Mulherzinhas, e dentre outros títulos que é bem conhecido do público geral, mas que às vezes na hora que vai pra essa adaptação, né, de cinema, Netflix, séries, etc., acabam tirando um pouquinho, né, do que tinha ali das referências cristãs. É isso mesmo. cristãs. Muito bom, gente. Mas é isso, Paulinho, obrigado, viu? Muito obrigado novamente. Enfim, não vou me repetir aqui. Obrigado a vocês, porque gente. Quando vem gente que eu gosto muito, eu tento não ficar tietando demais. Eu tento fingir normalidade, tá? Mas, enfim, saiba que eu queria tietar muito mais aqui. Mas, enfim, muito obrigado. Obrigado por aceitar esse convite nosso. Você, com certeza, é uma das pessoas que inspirou a gente a começar isso aqui e inspira a gente a continuar também. Beleza? Valeu demais. É isso. Obrigado a vocês, isso. gente. Gostei demais de conhecer vocês, viu? Eu amo o povo mineiro. Eu gosto demais. Legal. Gosto demais todas as vezes que eu fui aí. Tenho Gosto demais de vocês, velho. Tenho muitos amigos aí e sempre sou muito bem recebido, né, cara? Então, assim, se o mineiro vem pra Espanha, vai sofrer um pouquinho, tá? Já aviso. Verdade, hein? Verdade. Além de não ter pão de queijo, a receptividade não é a Sim, mesma. Nós vamos aí dar curso de hospitalidade. Isso aí. Mas, Paulinho, quer dar algum recado final aí? Deixar algum... vocês também têm, né, eu esqueci o nome agora, os mantenedores de vocês. Se você quiser deixar algum recado em relação a isso, fica à vontade. Sim. Legal, gente. A gente se mantém aqui, né, um pouco com o nosso trabalho online remunerado, mas muito com a contribuição, né? Nós somos missionários, com a contribuição de pessoas que acreditam nesse ministério e veem como um bom potencial, né, para trazer um pouco do amor de Jesus aqui para a nossa cidade. Então é só entrar em irmãos.com/cabine, porque nós temos a cabine irmãos.com, que é o lugar onde as pessoas que contribuem com a gente participam de um grupo onde a gente troca ideias e tal. Mas o primeiro passo é entrar lá no site irmãos.com/cabine, escolhe como contribuir e a gente agradece muito por qualquer apoio. Assim, a partir de R$15 já está ajudando bastante aqui no que a gente está vivendo. E a dica final é: ouça um podcast. Eu sei que quem chegou aqui é porque ouve podcast, mas às vezes foi o seu primeiro. Vai atrás e veja quanta coisa legal tem, até para aprender novos idiomas. Eu aprendi muito do espanhol ouvindo podcasts, aprendi muito do inglês também. Conhecer realidades diferentes, conhecer outras culturas. Se você tem esse coração, né, missionário para ir para fora do Brasil, esse é um caminho muito legal de conhecer essas realidades através do áudio. Você vai aprender muito, e dentre tantas outras afinidades que você pode encontrar dentro dos podcasts. Então ouça podcast, é a mídia que eu mais consumo no meu dia, e isso me faz sentir que o meu dia rende muito mais quando eu posso fazer outra coisa ouvindo podcast. Isso é muito legal. Sim. Legal demais. Então valeu, Paulinho, tamo junto. A gente pode fazer dando tchau pra aquela câmera, né? E você dá um tchau pra gente. Pode ser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, valeu. Valeu.